9 em ponto, bom pregão pra vocês. Marcelo Coutinho, bem-vindo e bom dia. Bom dia, lindão, tudo bom? Firme? Tudo bem? Forte? Zerado. Então tá bom, trouxe a Fiboninha também, tá bem Tá comportada. aqui, tá comportadinha por enquanto, né? Maravilha. Quero saber de dólar e índice nessa quarta-feira decisiva, considerando que a gente vai ter tanto de CPI quanto de Copom. Como acabou de abrir o mercado, né, a gente tem 9 horas recém-completadas, você ainda não vai ter a variação percentual bonitinha aqui. O Ibov ontem avançou 0,80, fechou em 128.228 e a curva de juros passou por uma correção. Vamos começar então pela moeda americana e pelo índice futuro. Quais os pontos que você entende serem os mais fundamentais para hoje? Bora, vamos lá. Bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bom? O índice ontem fecha bem no seguinte sentido, né? Ele começa a desenhar, com esse candle parado aqui, o leilão a 1,28250, ele começa a desenhar um envelopezinho de alta. Então, aí resta uma esperança de que esse ponto do 124.410 seja realmente o último fundo. E esse cara faça aqui um envelope de alta e o mercado pegue aí nessas últimas semanas de dezembro e eventualmente suba. É o que a gente tem por enquanto. O dólar tá no 0 a 0, cota acabou de abrir, meia dúzia 0,82. O dólar vai seguir dentro desse canal em branco, restrito 5,991 a 6,138, ou seja, R$ 5,99 até R$ 6,13. Enquanto o dólar estiver aí, ok, não muda nada, meu racional permanece altista, até porque a figura é o envelope de alta, sobe, lateraliza, sobe, então por enquanto estou aguardando o dólar subir, romper R$ 6,138 e buscar, meia dúzia 374. Maravilha, Coutinho. Temos 9 horas com 1 minuto e já temos as primeiras movimentações. O dólar abre em alta, 0,40% de avanço, R$ 6,080. O Ibovespa Futuro está numa levíssima baixa, 0,10% de marcha ré, 128.245 pontos, curva de juros pedindo prêmio. Ontem deu uma descomprimida, hoje abre os trabalhos pedindo de 5 a 8 pontos base a mais nos prêmios, a depender do vértice para o qual se olhe. Mínima para o Indifut, 128.170. Agora que o jogo está autorizado e a gente está vendo as mínimas e máximas, nada muda em relação ao teu racional, certo? Nada, Leozinho. Olha só, o índice aqui do seu lado esquerdo, vamos colocar aqui valores. Então, a máxima tem que romper 128.470 para confirmar o envelope e dar aí um sinalzinho de alta. E no caso da baixa, vamos colocar aqui o número 125.985. Então tá feito este canal aqui menorzinho, tá? Você tem o longo canal de baixo em branco. Tem esse canal horizontal, 128.470, 125.980. Enquanto estiver oscilando aí, não muda meu racional. A priori, de novo, montando o envelope de alta, assim como o dólar já está, os dois, o que gera, inclusive uma dissonância, né? Porque você teria índice para cima e você teria dólar para cima. Maravilha, Coutinho. Agenda. 9 horas com 2 minutos, destaques de agenda, Diego Kerber. Bora lá, primeiro com os juros de hipotecas de 30 anos MBA que foram divulgados e vieram levemente abaixo do nível anterior, somaram 6,67%, anteriormente 6,69%, então basicamente na estabilidade. Já o setor de serviços cresceu 1,1% em outubro, Léo, e renovou o patamar recorde, inclusive. Então cresceu 1,1% na base mensal na série com ajuste sazonal. Com isso, o setor renovou o ponto mais alto da série histórica e está 17,8% acima do patamar pré-pandemia. A alta do mês foi puxada principalmente por serviços de transporte, que cresceram 4,1%, com taxas positivas nos 4 modais, tanto terrestre quanto aquaviário, aéreo e também armazenagem, serviços auxiliares de transportes e correios. Outro setor de alta também foi de serviços profissionais, administrativos e complementares, e outras 3 atividades econômicas tiveram taxa negativa, que foi informação e comunicação, outros serviços e serviços prestados às famílias. Léo. Obrigado, Diego. São 9 horas com 3 minutos, está na hora de a gente falar da curva de juros, assim abrimos de maneira completa a cobertura do mercado de futuros. Olha só, dei um F27, também vai pedindo de 5 a 8 pontos base, a depender do momento que se olhe, está com um retorno médio de 14,72%. É a mínima intradiária essa, mas você vê como está esticado, 14,71% agora. Vamos lá, Coutinho, no gráfico. Vamos lá. Tem aqui um sobe, corrige, sobe, lateraliza. Lateraliza pelo segundo/terceiro dia, tá? Tô dando uma forçadinha de barra.
Se você quiser, de novo, vértices para esse cara, a sua máxima está em 15,03%, a sua mínima está entre 14,64, cota 14,72. Então, enquanto tiver dentro desse intervalinho, vai fazendo uma figura de cunho altista, a priori, se tiver que cravar, sobe. Objetivo inicial do 27, 15,29%. Beleza, ó, vamos fazer o seguinte. Eu quero dividir com vocês algumas matérias que circularam ontem a respeito das declarações de Dario Durigan. O Dario Durigan é o número 2 da Fazenda. O Galípolo já teve essa cadeira. Ele era o número 2, ele era o vice-ministro da Fazenda. E na medida em que foi para o Banco Central, primeiro como diretor de política monetária, agora futuro presidente da autarquia, isso abriu espaço para um novo número 2 da Fazenda. Este número 2 chama-se Dario Durigan. Eu vou mostrar para vocês duas manchetes atreladas às declarações dele ontem. A primeira delas diz o seguinte: projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 será enviado ao Congresso ainda neste ano. O secretário da Fazenda revelou que a proposta já está elaborada e depende da decisão de Lula. Votação ocorrerá em 2025. A gente mais tarde vai repercutir, entre outros pontos aqui, algumas das pesquisas que saíram entre ontem e hoje. Pesquisas referentes ao governo Lula. Nós tivemos a pesquisa Exame e a pesquisa Quest. Elas mostram realidades complementares, eu diria para vocês. Mas eu vou antecipar uma das questões que a pesquisa Quest revelou. Ela revelou que 75% da população é favorável à isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Acho difícil que o Diego não seja favorável, que eu não seja favorável. Bom, eu posso falar por mim, eu sou favorável. Acho difícil que você não seja favorável a esse tipo de isenção. E conversando com boa parte da galera aqui do TC, eu não encontrei ninguém que não seja favorável. Aonde eu estou querendo chegar com isso? E aí está a estratégia política que o governo buscou, mas em relação à ancoragem das expectativas, chutou para fora. O governo sabe que esse é o tipo de pauta que tem muito apelo da sociedade. É contraintuitivo você não achar justo que quem ganha até 5 mil não pague e quem ganha mais de 50 mil, quer dizer, 10 vezes mais, não possa compensar a isenção dos que ganham até 5 mil. Então, contra esta ideia em si, quanto ao mérito, é difícil você encontrar alguém que seja. Agora, outra coisa é viabilizar isso com a chamada neutralidade fiscal. O mercado estava trabalhando com um cenário em que o texto da isenção de IR para quem ganha até 5 mil viesse a ser endereçado para o Congresso apenas em 2025 e tivesse o trâmite de votação apenas em 2025. Bom, o trâmite de votação, até porque faltam 2 semanas para acabar o ano, para 2024 não vai poder ficar mesmo. Mas o envio, o Dario Durigan disse que vai ocorrer até o final deste ano. É apenas simbólico, amigos. Como quem diz, opinião pública, eu entreguei. Tá na mão do Congresso, ano que vem venham comigo pra gente fazer aprovar. Lembrando que o mercado precifica, entre outras coisas, que uma canetada traz a isenção para quem ganha até 5 mil. Mas não traz uma canetada, não traz a compensação desses 5 mil reais ou desta perda de arrecadação com a isenção dos 5 mil reais. Tá aqui o Dario Durigan, que ontem falou sobre isso a respeito. Para além desse destaque, vou trazer outro destaque para vocês. Dario Durigan. Economia gerada pelo pacote fiscal vai ficar acima dos 72 bilhões. Quer dizer, ele não só reforçou os 70 bi, como, não vou dizer que dobrou a aposta, mas disse que é mais do que 70 bi. Apontou aqui para 72 bilhões. Aqui vale a pena mostrar para vocês, nessa manchete, que entre outros pontos, ele atualizou o método de cálculo para a economia pensada, projetada, com a acomodação do crescimento real do salário mínimo nas regras do arcabouço fiscal. E diz que dali vem uma economia ainda maior do que aquela com a qual a própria Fazenda trabalhava. Então, atualizações da modelagem de cálculo econômico da Fazenda agora sugerem, essas atualizações, uma economia acima dos 72 bilhões de reais. Como o mercado olha para essa manchete e para essa realidade? Olha de dois jeitos. De um lado diz, eu só acredito vendo, Unidos de São Tomé, o benefício da dúvida eu não dou mais, mas tem o segundo eixo, que é 72 bilhões, pacote fiscal, economia gerada, acima dessa cifra, se, e esse se, custa o Congresso embarcar. E se o Congresso não desidratar essa pauta ou esse conjunto de medidas de ajuste fiscal. Será que não vai desidratar? Qual vai ser o modus operandi? E aí nós fechamos o ciclo
com a portaria liberada ontem pelo governo, a fim de que haja um destravamento no pagamento das emendas e, como moeda de troca, o encaminhamento destas pautas fiscais até o final do ano. A ver, esta é a novela da porta para dentro que a gente mais tem que monitorar. E é isso que pode fazer preço no curto prazo. Olha, é o seguinte, nós temos 9 horas com 9 minutos. O Ibovespa Futuro vira o jogo, vai para o terreno positivo, sobe 0,06%, toca máxima intradiária, muda de tabuleiro, sai da parte de baixa, vai para a parte de alta. O dólar, por sua vez, avança 0,12 agora, R$ 6,065. E a curva de juros praticamente estável nos contratos médios e longos. Tem notícia, Coutinho, tem uma mudança aqui na configuração. Alguns contratos, inclusive, virando na curva de juros. Mínima para boa parte deles. Mínima para o dólar também, R$ 6,062. Estou muito curioso para saber como a dinâmica cambial antecipa o que o Copom deve fazer hoje, que é subir essa Selic no mínimo em 75, mas eu estou trabalhando com um cenário de 100 pontos base. De volta com você nos gráficos. Vai lá, Coutinho. Vamos lá. Pessoal, o que eu vou fazer? Vou jogar um gráfico de 60 para a gente enxergar um pouquinho mais granularizado. Então, olha só. O que você tem no caso do mini índice, tá? Você tá dentro do canalzão desenhado aí para vocês, só que no curto prazo você tem um envelopão de alta, né? Então você tem aqui um sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, sobe. Então, a priori, o índice tá querendo passar dessa barreira de 1,28480 e passar, inclusive, do rompimento desse canal. Então, o day trade se mostra mais direcional em termos de compra. Só ficar atento, porque você tem duas resistências extremamente fortes para poder romper. Então, vai pianinho nessa região de 1,28430 até 1,28750. No caso do dólar, o exercício é o mesmo, mas não faz tanta diferença, né? Você vê que o dólar, ele também está dentro desse canal que a gente tem traçado, só que, de novo, no meio do canal. Então, o dólar, direcionalmente falando, nem envelope eu não tenho, né? Eu tenho uma figura de convergência, o que é ruim, direcionalmente em termos, principalmente para quem está falando de day trade. O índice, a priori, está melhor, com essa ressalva das duas resistências que você tem aí entre 430 e 750. 9 horas com 11 minutos. É o seguinte, o SLN fez um comentário interessante aqui. Diz assim, Léo, é claro que vai haver a compensação na questão da isenção do IR. Para mim não tem terrorismo nisso. Deviam ter evitado a desoneração da folha, medida inconstitucional. Por que eu acho que o ponto do SLN é interessante? Porque SLN não é questão, na minha forma de enxergar, de terrorismo. É questão de botar preço em cenário. E é impossível minimizar como atuam lobbies e grupos de interesse no Congresso. Então já contar de saída que quem ganha mais de 50 mil vai compensar aqueles que deixarão de pagar imposto de renda até 5 mil reais, o puro suco de Brasil não sugere isso. Eu prefiro esperar, porque o que há de atuação para evitar esse tipo de taxa não é pequena lá no Congresso. Então não sei se o Congresso consegue embarcar. Agora, que o Congresso ele é tentado a aplaudir a isenção dos 5 mil e ao mesmo tempo não quer se queimar com grupos de interesse para eventualmente aprovar taxação para quem ganha mais de 50 mil, isso é verdade também. Então, assim, eu acho que é muito difícil antecipar a maneira como, do ponto de vista fiscal, essa ideia sai do Congresso Nacional. Acho difícil. Nós temos 9 e 12 e temos 2 urgentes no painel Mover Pro, ambos relacionados à CSN. Atenção a você que tem CSN na carteira. Primeiro highlight, CSN assina a proposta vinculante para aquisição de 70% da Estrela por 742,5 milhões de reais. Estrela é a holding do grupo Tora Transportes, operador logístico. Portanto, a CSN assinou uma proposta vinculante para adquirir 70% da Estrela, holding do grupo Tora Investimentos ou Tora Transportes, operador logístico que no segmento da mineração vai, no entendimento da companhia, ajudar na verticalização e na ampliação do modelo de negócio. Um segundo destaque urgente para você que monitora a CSN é o seguinte: CSN eleva a projeção de alavancagem de 2,5 vezes no fim de 24 para abaixo de 3 vezes em 2025. Portanto, CSN enxergando condição de se alavancar mais. Convenhamos que diante de um custo de capital ascendente, porque a Selic está sendo projetada cada vez mais para cima, não é o tipo de manchete que contrata conforto, certo? É uma empresa que vai se endividar mais com vistas a 2025. Por outro lado, tem os seus motivos para isso e enxerga mais condição para ampliar modelo de negócio. A CSN atualizou projeção de CAPEX da siderurgia
de 7,9 para 8 bilhões. E também expandiu a mineração de 13,2 bilhões nas projeções, né, para 15,3 bilhões no intervalo entre 23 e 28. Enfim, a companhia está atualizando os seus highlights e as suas projeções de futuro. E enquanto isso, você ouvia as chineladas. A curva de juros virou praticamente no todo. Virou. Praticamente toda no terreno negativo. O dólar está praticamente no 0 a 0 e o Indifut avançando 0,18%. Dólar de volta ao terreno negativo agora, chegou a tocar 0,01% de baixa, volta para isso. Dinâmico, primeira metade desse mercado de futuros, bastante dinâmica. E o Coutinho pode revisitar os gráficos, na sequência nós temos a participação do Thiago Oliveira já na ponta da conexão. Pois não, Coutinho? Então vamos lá, pessoal. No caso do índice, 128650, sobe com relação minha participação de minutos atrás. O envelopezinho de alta tá aqui lindão, sobe, lateraliza, sobe, foi o que eu falei. O índice é ponta comprada, já se distancia do 480, começa a tangenciar agora o 750, que é a parte superior do canal. Então quem está comprado está bem comprado. Vamos ver agora como o índice vai se comportar no rompimento dessa região de 750. Já no caso do dólar, esse não vai mudar muito, vou colocar no gráfico 60, mas está lá, cai. Não tenho figura gráfica, seja envelope, direcionalmente falando, tenho figura de convergência. O dólar eu teria um pouquinho mais de cuidado. 9 horas 15 minutos. Boa, Coutinho. Vamos cumprimentar o Thiago Oliveira, já na ponta da conexão. Thiagão, bem-vindo, bom dia para você. O seu destaque inicial neste puro suco de Brasil, que contrata hoje decisão de juros por aqui. Alguma antecipação do debate sobre 2026, com a saúde mais frágil do Lula. E, entre outros pontos, o conjunto de medidas fiscais que tramita pelo Congresso. O mercado se pergunta se vai ser votado até o fim do ano e se vai haver desidratação. Como é que você está enxergando a realidade do mercado local nessa altura, hein? Bom dia para você. Bom dia, Léo. Bom dia, Coutinho. Bom dia a todos. Então, eu tô aqui diretamente da selva, né, Léo? Cenário improvisado hoje, aqui no hotel. Eu achei aquele highlight que tu mostrou há pouco, tem um tom bem otimista, né? Talvez é isso que até esteja aí sendo precificado nesses primeiros minutos de pregão, né? Aquele 72 bi. Aí, como tu falou, acho que o que está na mesa, que é o que é o risco, né, que a gente tem, é isso ser aprovado a tempo e também ter uma desidratação ou não, né? Se for como está, eu acho que o mercado tende a aliviar, né? Passando pelo Congresso, né, e sendo votado a tempo, que acho que o relógio é que está jogando contra, né? Cada dia que passa que a gente não tem uma resolução, né, nesse entrave das emendas, que está virando também uma nova novela, né, nesse nosso imbróglio do pacote fiscal, é o que apresenta um risco aí, né? Porque acho que se acabar não sendo votado, né, e não conseguindo aprovar a tempo esse ano, aí eu acho que o mercado tende a azedar, né, voltar para aquele panorama de risk-off. Mas essa primeira foto aí, essa manchete é bem positiva, tá? Pode animar o mercado. 9h17, tá aí o nosso Thiago Oliveira com o primeiro destaque. Tá especulando em opções? O que você tem feito com opções nesses últimos tempos? Então, Léo, tenho uma posição apenas nesse momento, é uma call de B3, até tá dando certo, tá andando já. Deixa eu até ver como é que fechou ontem, se eu não me engano foi lá nos 50 centavos. Tá dando quase 100% de lucro, tá? 87%, 90% de lucro. Então, essa call é para ser um trade curto, né? Eu pretendo zerar, talvez, essa semana mesmo. Não quero ir posicionado aí para a última semana de vencimento. Então, talvez, né, dependendo desse humor do mercado melhorando, com esse news flow, né, continuando, né, mais positivo, tendo aí uma aprovação, né, do nosso pacote de gastos, né, sem uma desidratação, eu tenho uma cabeça aí que poderia, né, abrir novas posições de opções. Mas eu não quero passar o Natal comprado, tá? Não quero ir pro final do ano comprado, não. O Thiagão já tá se protegendo. Sabe as palavras aqui do Thiago. Vai ficar comprado nesse fim de ano incerto aí. Mas ao mesmo tempo, Thiago, tem uma noção... A confiança tá a mil, né? Tá a mil, Então, mas ao mesmo tempo tem uma noção quase de que o Ibov fez fundo.
Muita gente tem dito isso. Léo, para mim, o Ibov fez fundo. Porque diante de todo esse ruído e de uma curva que chegou a precificar a Selic a 16%, pai amado, e o Ibov ali sólido, mostrou uma região de fundo. Isso significa que daqui para frente destrava? Não, vai precisar chover, capim novo, dinheiro novo, fluxo. E não tem nenhuma perspectiva desse fluxo encorpar no curto prazo. Mas é bom saber a região de fundo do Ibov. Você acredita que ela tenha sido apontada, revelada, descoberta? Então, Léo, claro que isso só o tempo vai dizer, obviamente, né? E eu não quero te deixar sem resposta, tá? Mas uma coisa é fato, como tu mencionou, a gente pelo menos parou de cair e por enquanto é um repique, tá? Um repique até natural. Até o Coutinho depois, se quiser colocar o gráfico diário aí do Infut, né? A gente tem uma claríssima linha de tendência de baixa, até um canal de baixa aí, e a gente está indo agora repicando de encontro a esse topo, né, dessa linha de tendência de baixa. Então, é um repique, acho, por enquanto, normal, né? Ainda precisaríamos, na minha visão, tá, no índice futuro, romper ali os 131 mil, para a gente ter, sim, um sinal de, talvez, uma reversão de tendência. Mas, tudo depende aí também do news flow, acho que, tem muito esse jogo político, esse ingrediente político na mesa aí que pode sim fazer preço pro bem ou pro mal. Mas por enquanto, o fundo foi encontrado, né? Eu acho que esse repique poderia sim durar pelo menos até ali os 130 mil pontos. Se a gente romper os 131 mil, aí o cenário fica bonito aí para o início de reversão. De fato. São 9h20. Bom, você me deu um bom gancho, viu, Thiago? Que é como fica o modus operandi da política a partir de agora. Vamos dar uma olhada? Eu separei uma manchete aqui, deixa eu só ver se antes tem alguma atualização no mercado de futuros. A moeda americana, vou chamar o Coutinho, tá no 0-0, Coutinho, R$6,060. Dá a impressão que é aquela coisa do me dê motivo, precisa de algum motivo para destravar. O dólar tá travadinho, a curva de juros também, e o Ibovespa futuro deu até uma encorpadinha, né? 0,20% de alta, 128.630. Mas é um compasso de espera. De repente o CPI, se é que a gente vai voltar a se correlacionar um pouquinho com lá fora, CPI às 10h30, contratando um pouquinho mais de calmaria antes das negociações. Não sei se isso poderia ajudar a explicar. Fala aí, Coutinho, no gráfico. Se você pegar o dólar, por exemplo, começar com o dólar lá do direito, se você pegar e contar, a lateralização são 8, 9, 10 candles para arredondar, são 9. Então são 2 semanas. Então são 2 semanas que o dólar está parado na região de R$6,060 em média, tá? Então, para mim é que eu falei, né? O dólar, ele é mais sensível e para mim ele é o primeiro que se mexe em termos dessas questões políticas, ou seja, qualquer oscilação de mercado, o dólar primeiro pega. E o índice também, se você pegar, o índice sobe a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candles, são também 2 semanas. Para mim é um flow natural de compra, né, do tá barato, né, assim, você não tem nenhum cenário, nada que muda, você também não tem fluxo, entendeu? Então o dólar tá em compasso de espera e o índice, ok, tá subindo aí de forma vagarosa, tem que rasgar o 128, né, o Thiago acerta, pelo menos, né, comungo com ele, 130, 131 mil pra cima, você tem uma figura bem mais interessante. Mas é o que você falou, é compasso de espera, principalmente no dólar, lateralizado a 9 dias úteis. 9h22. Vamos lá, vamos em frente. Agora sim com o gancho que o Thiago me ofereceu aqui, ó. Com Lula internado, Alckmin assume agendas, enquanto Haddad e Rui Costa negociam com o Congresso. Essa é uma manchete que sintetiza muito bem qual que é a dinâmica daqui até o final do ano. Muito possivelmente. A expectativa é que Lula receba alta lá do Sírio-Libanês apenas na semana que vem, que já é a semana da boca do gol, assim, pré-natal, né? Então, o ano praticamente se foi. Afastamento do petista se dá em meio a uma crise com o Congresso e tratativas para uma reformulação em parte da equipe de ministros. Sim, está sendo colocada na mesa cada vez mais a ideia de reforma ministerial. Administrativa é bem provável com esse governo, convenhamos. Mas não se fala em outra coisa lá em Brasília, pensando em futuro, que não seja reforma ministerial. Acho muito difícil que uma reforma administrativa venha a ser proposta pelo governo atual Lula 3. Mas sobre isso, com o presidente Lula internado até pelo menos a semana que vem, o governo se organiza para tentar não parar em um momento crucial do ano. O afastamento do petista se dá em meio a uma crise com o Congresso e tratativas para uma reformulação em parte da equipe de ministros, tendo em vista a costura de alianças para 2026. Porque quando o Kassab
O Kassab, amigos, uma coisa eu aprendi na vida estudando política. A noção é a seguinte: nós estamos indo, o Kassab está voltando. O Kassab está sempre com alguns passos à frente. Quando o Kassab diz assim, não, vejam bem, o Tarcísio é para 2030, não é para 2026, deixa ele dar uma segurada agora, deixa ele focar no Palácio dos Bandeirantes, não é gratuitamente. O Kassab hoje, o PSD, ainda que de maneira tímida no sentido do voto, mas na maneira de ministério, faz parte hoje da composição do governo Lula. E obviamente o Kassab, ele está subindo o sarrafo para negociar aliança e costura política com vistas a 2026. Como quem diz, Lula, eu não vou com o Tarcísio, eu não vou com ninguém enquanto você não se posicionar sobre o que vai ser a contraparte para que eu esteja contigo em 26. Mas é bom você estar comigo, hein? Eu sou do PSD, o partido que mais se fortaleceu nas eleições municipais. Então, casa muito com o final daquele primeiro parágrafo. Está em curso um conjunto de mudanças via pastas, via ministérios, a fim de costurar alianças para 2026. E o PSD do Kassab, por isso eu lembrei dele, tende a ser um dos partidos mais contemplados, sob o risco de ele, PSD, não embarcar na candidatura de 2026 para Lula, o que seria muito ruim para o atual presidente. Para ele, Lula, ou para quem Lula abençoar como seu sucessor, se ele não vier a concorrer daqui a um ano e pouquinho, né? Basicamente 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses. Bom, dando sequência, médicos do presidente descartaram na terça a necessidade de um afastamento formal da função, mas recomendaram que ele descanse no período e a ordem entre os ministros é para que não o incomodem com problemas enquanto ele estiver internado. A ida de Lula para o hospital, na noite de segunda, se deu logo após participar de uma reunião com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Pacheco. Na ocasião, eles discutiam uma saída para o impasse envolvendo o pagamento de emendas que travou a votação do pacote de ajuste fiscal do governo. A ideia no governo é que Rui Costa e Haddad assumam as negociações com os congressistas enquanto Lula estiver fora. Foi Costa, por exemplo, quem deu sequência à conversa na reunião de segunda após o presidente precisar se ausentar. Já Haddad se reuniu na noite do mesmo dia com líderes do Senado, residência oficial de Pacheco, para tentar destravar o pacote de ajuste. Haddad também assina a portaria editada na terça que libera o pagamento de emendas parlamentares bloqueadas pelo STF, uma das medidas negociadas com Lira e Pacheco. O texto exige a apresentação de plano de trabalho com identificação detalhada da ação orçamentária para as emendas PIX e pede que sejam identificados os padrinhos nos restos a pagar do extinto orçamento secreto e nas emendas de comissão. A avaliação dentro do governo é que Lula tem dado cada vez mais funções a Haddad como uma forma de preparar o ministro da Fazenda para ser seu sucessor. O PT, contudo, não trabalha com plano B caso o atual presidente não concorra à reeleição em 26. Para fecharmos, tem aqui, ó. No mês passado, Haddad foi escalado por Lula para aparecer em rede nacional e explicar o pacote de ajuste fiscal do governo, anunciando também o aumento da isenção do IR para quem ganha até 5 mil. Em geral, a tarefa de explicar temas importantes à população em cadeia de rádio e TV cabe ao presidente. O pronunciamento teve áreas de propaganda eleitoral, com números positivos da economia saltando na tela, imagens de Lula com líderes do G20, cenas de obras e de famílias felizes com panelas cheias. São 9 horas com 27 minutos. Nós temos mais de 1.750 simultâneos conosco aqui. Muito obrigado. O Leandro Cadete, o Roberto Reis, o Rubem Rodrigues, bom dia, Leozinho, bom dia, meu amigo. O Roberto também tá aqui, ó. Eu acho que esse perfil gosta muito do presidente Lula. Sabe como é que chama? O perfil Descondenácio Mula da Silva. Tá aqui no chat, fazendo a sua homenagem ao presidente da República. Um abraço nele, o Thiago X-Trader, o Caio Logística, o Ale Calvo, já falei dele. Também, ó, o Rodrigo Milan, o Savan Fará, o Léo Levades e o meu amigo Kleber Gekov. Grande Kleber, o rei de Santo André, que legal ler aqui o seu comentário, que inclusive me dá um gancho para você falar graficamente disso. Ele diz assim, hoje tá moleza, é só comprar o WN Foot e segurar. É só isso mesmo, Coutinho? Cara, não sei não, Leozinho, olha só, WN Foot, ou seja, mini índice, né? Não, eu acho que não. Eu tenho uma certa preocupação, ou seja, eu tenho um envelopinho aqui, eu gosto de traçar com metas, né? Então, vamos pegar. Máxima, 1,28750. Já tocou, não conseguiu passar, já devolveu no dia de hoje. Mínima, vamos pegar a mínima desse envelope aqui, a 1,27970. Então, assim, enquanto tá dentro desse canal, esse canalzinho mais curto aqui, ok, né? Ainda é um entorno altista. Agora, o meu medo não é nem o medo de comprar, até porque você tem uma figura de alta.
O meu medo é da volatilidade do mercado, aconteça algo, anuncie-se algo. Então, assim, por enquanto o mercado ele é altista, ok, eu acho que tem que ter um stop, né? Assim, eu acho que o mercado está muito a risco para qualquer tipo de notícia, mesmo que seja pontual, o mercado pode até cair e voltar, mas ele vai cair. E eu não vejo essa tranquilidade toda não para você comprar e largar. 9h29, obrigado, Coutinho. Tiago Oliveira, traz pra gente o seu destaque final, como pretende operar hoje ou no curto prazo, no horizonte próximo. À vontade, meu amigo. Então, Léo, eu tô de olho também, eu acho que temos potencial de ter um pregão talvez mais positivo, mas também não consigo ter essa convicção tão absoluta assim, né, que será fácil, porque mesmo nos dias que parecem que serão fáceis, não tem sido, né? A gente parou de cair, é fato, mas quando a gente olha o Ibov, até estamos fazendo um repique razoável, né? Desde o fundo do famigerado pacote Day. Porém, do outro lado, a gente tem small caps que estão renovando mínimas praticamente dia após dia, né? Magalu perdendo fundo, né? Coutinho, não sei se já analisou, mas assim, uma foto horrível para papéis como Magalu, né? Perdendo a mínima de todos esses últimos tempos aí, né? Perdeu aquele suporte dos R$9. Então, quando a gente olha, tira a lupa ali do Ibov e vai para mercado interno, né? Papéis mais sensíveis a juros, o negócio é um pouquinho mais complicado, né? Então, eu talvez faça o que tem me chamado a atenção, Petrobras, que eu até comentei que se ela rompesse os R$40, né, se firmasse acima dos 40, eu seria comprador de Petrobras, via opções, né, via call, né, compraria uma call de Petrobras, porque ela está lateralizando e consolidando há muito tempo, né, e um rompimento desse topo em consolidação me levaria a uma compra aí para surfar essa aceleração que poderia vir acima dos 40. E também call de Bova, caso o mercado engrene aí um repique maior, tá? E o que também me chama muita atenção é o dólar, né? Quando a gente comentou do dólar, que ele parece que ele não conseguiu fazer o repique inverso, no caso, né? Que o índice fez, né? Coutinho e Léo, me chamou a atenção que o dólar ele tem estado, é o famoso subiu muito, esticou muito, lateraliza já, eu contei aqui, são 8 pregões de lado, ele não consegue nem fazer, são pullbacks muito pequenos no intraday, né? Então, e ele já ganha força compradora, né, nos gráficos de tempo menor, né? Então, assim, é um dólar que agora, depois de esticar, ele consolida 8 pregões e as médias estão chegando no preço para possivelmente voltar a subir. O que me incomoda muito é que esse dólar está se firmando acima dos R$6, que antes era um preço quase que inalcançável, né? Era impensável e talvez era só num cenário catastrófico. Esse cenário veio e ele continua muito firme acima dos R$6. E cada dia que ele passa acima desses R$6, esses R$6 vão virando uma base de preço, né? E me parece que será um forte suporte. Eu não sei se o Coutinho concorda aí, mas seria essa a minha visão, tá, Léo? Muito bom. Olha, você encomendou aqui para o Coutinho, enquanto você se despede, Magalu, o próprio dólar, com essa região dos 6 como um suporte relevante, e Petrobras. Muito bom. Tiago, super obrigado, tamo junto. Tiagão, que também estava ontem lá na confraternização, hoje está lembrando de tudo que aconteceu. Foi bom demais, hein, Tiago? Foi sensacional. Foi bom um abraço demais, em você. Cara. Valeu, Léo. Um abração. A gente se vê mais tarde aí no TC. Tenham um bom dia a todos, pessoal. Bom pregão a todos. Tamo junto. Tiago Oliveira, um dos nossos contribuidores, engrandecendo a cobertura do seu Manhã TC News. 9h32, vamos lá, Coutinho? Você não quer ficar inadimplente, né? Você quer pagar. Bora. Então bora pagar aqui Petrobras, pagar Magalu e pagar também o dólar com suporte relevante na faixa dos 6. Você abriu os trabalhos com Magalu. Bom, essa aí é fácil, Thiago, de convencer que é um papel, do ponto de vista gráfico, ruim de se operar ainda, né? Você não tem a perspectiva de tranquilidade ao comprar e esperar. Tem que ser muito na unha, certo, Coutinho? Tá certo. Você pega a Magalu lateralizada desde setembro 24, restrito 893 a 1006. E aí tem toda a inércia do varejo, né, de mudar de cenário, ou seja, o papel não é, aos meus olhos, né, até falando do fundamento e não da parte técnica, um papel que tem uma inércia muito grande para pegar e mudar, né? Então, assim, perde os 8,93, voltando aqui para o planeta técnico, tá tentando sair de 8,70, objetivo de Magalu 7,43. Então, assim, quem tá comprado tá mal comprado. Se perder o 8,70 azeda. O objetivo desse cara é R$ 7,43. No caso de Petrobras... Você viu que ele falou de opção de compra, né? Ele opera a Petro via comprando call, né?
Então, assim, é uma forma, né, mais barata, né? Ou seja, você alavanca e mais explosiva, né? Pegar e comprar uma colzinha de Petro. Petrobras, quem está comprado, está bem comprado. Então, você tem aqui um sobe, lateraliza, sobe, ou sobe, corrige, sobe a critério. Petrobras, no dia de ontem, fecha, não com um candle bonito, mas ok, pelo menos eu tenho um candle 100% deslocado da região de 3,986. Petrobras deveria subir agora 4,129 e 4,217. Então, quem quer comprar Petro, eu diria a critério, porque eu acho curto o upside. Você está falando de um upside de R$1,10. Eu acho curto. Né? Quem quer arriscar, no bom sentido, compra uma opção de Petrobras para eventualmente pegar e ver se Petrobras faz. A figura gráfica é extremamente favorável à mão de compra, ok, sem grandes detalhes aí. No caso do dólar, WDO Fox 25, então vamos dar uma olhada nesse cara, né? O que o Thiago fala faz sentido, né? Você tinha $1, eu vou abrir um pouquinho o contrato, você tinha $1 que transitou muito tempo na região de R$5,80. Na verdade, aos meus olhos, o mercado não mudou. A única coisa que fez o mercado sair de 5,80 para 6 foi a questão do pacote, porque o movimento do instrumento é o mesmo, né? Assim, explorando. Se não tivesse tido este movimento, eventualmente o dólar estaria lateralizado ainda na região de 5,80, né? A figura gráfica não mudou. O que eu tenho é um deslocamento de nível de preço, só. Então, assim, o dólar estava lateralizado aqui, ficou meses lateralizado, outubro e novembro, na região de 5,70. Aí deu a explosão, o dólar simplesmente troca o seu patamar e continua lateralizado. Ou seja, a forma do mercado ver o dólar, né, e se comportar com relação a ele não mudou. Simplesmente pegou e trocou de preço. Agora sim, né, esta lateralização graficamente torna o dólar um novo suporte, né? Ou seja, o mercado vai se acostumar com isso. 6,37 é o meu objetivo de dólar. Então, assim, o dólar ainda vai sair, ou deveria sair, de R$6 e subir mais 37 centavos, tá? E aí, sem problema nenhum, o dólar começa, né, a acostumar, graficamente falando, com essa região de 6, e 6 passa a ser a região de relevância do dólar, sem problema nenhum. Esse é um verbo interessante, né? O dólar começa a se acostumar com a faixa dos 6. É um verbo ruim no contexto, né? Pô, o dólar acostumado com 6, quer dizer, é mais difícil ele escapar dessa região dos 6. É um bom gancho pra gente cumprimentar o Gabriel Junqueira, já na ponta da conexão. Alô, Gabriel, bem-vindo, bom dia pra você. Pois é, dólar a 6, quando acontece algo inédito, aí tem manchete, pô, o dólar bateu 6 pela primeira vez, Aí, na medida em que as semanas vão passando e o dólar não escorrega do 6, a gente começa a normalizar isso. E é um dólar esticadaço, hein? Muito bom dia, Léo, bom dia, Diego, bom dia, Coutinho, bom dia a todos que estão nos escutando. Bom, dólar a 6, né, é um reflexo um pouco do que a gente está vendo na situação macroeconômica do país, né, Léo? Então, é um mercado que não dá credibilidade às nossas entidades públicas, né? As políticas governamentais também seguem em linha, né, com uma expansão fiscal muito forte. Toda a expectativa que criou-se em torno do pacote de gastos, né, ela se reverteu para o negativo, e aí a corrosão do nosso poder de compra e também, né, o aumento das expectativas futuras de inflação, a gente percebe isso pela inclinação da curva de juros, né, principalmente dos vértices longos, é bastante acentuado, né? Então, assim, um mercado que não dá credibilidade ao governo, não dá credibilidade às políticas públicas, e aí nós temos, né, esse efeito negativo no nosso câmbio e também no nossos juros. Mas a pergunta que fica é como é que a gente pode ganhar dinheiro com isso, né? Porque afinal de contas, né, esse novo cenário de dólar a 6, ele parece que veio para ficar, né? E uma vez que ele veio para ficar, nós temos aí que tomar as decisões pragmáticas a fim, né, de rentabilizar da melhor forma possível com isso, né? A maneira direta, né, comprando dólar ali no contrato futuro, se expondo à moeda diretamente. Porém, existem empresas ali como as exportadoras, né, que vêm se beneficiando diretamente disso. A gente já vem falando aqui no Manhã TC News há muito tempo, né, sobre o bull market das exportadoras. Eles deram uma respirada ontem, mas tudo indica que essas empresas devem continuar gerando muito caixa e ganhando muito dinheiro daqui para frente, Léo. Muito bem, esse é o Gabriel Junqueira, ao vivo com a gente às 9h38. Agora, Gabriel, essa dinâmica de que as exportadoras elas estão se dando melhor, é uma dinâmica que, claro, surfa na apreciação cambial, mas que ao mesmo tempo suscita a seguinte pergunta para quem está te ouvindo. Pô, tá bom, Gabriel,
dos 5,80, 5,70 para os 6,10, essa narrativa de que as exportadoras, mais do que narrativa, né? A confirmada narrativa dos 5,80 para os 6,10, a ideia, o pressuposto de que quem é exportador vai ter mais caixa, faz sentido. Mas agora que o câmbio já está nessa região e a tendência para muita gente é que no máximo venha para baixo e não busque os 6,20, 6,30, 6,40, a julgar até pelas modelagens que o Alex Martins tem compartilhado conosco, em que medida isso não pode fazer a gente revisitar a tese? Bom, Léo, é uma pergunta bastante interessante essa sua, né? E eu acho que ela passa, né, para a gente olhar um pouco adentro na DRE das empresas, né? Então, quando a gente fala de aumento de dólar, né, favorece, né, com que as empresas exportadoras elas ganhem mais dinheiro, a gente tem que entender que o dólar ele atua muito na ponta da receita dessas empresas, né? Então, empresas de papel e celulose, por exemplo, são empresas que se beneficiam por quê? Porque você tem uma exportação, né? Então, além da commodity produzida que é negociada, né, na moeda americana, você tem na moeda americana se valorizando, o valor em reais da receita dessa empresa se beneficia. Quando você estabiliza, né, o preço da moeda, a pergunta ela fica muito mais na ponta dos custos, né? Então a receita ela vai se estabilizar, então você já tem um novo patamar de receita, mas a pergunta que fica é o que vai acontecer com os custos daqui para frente, né? Então, esses custos dessas empresas, eles tendem a também se estabilizar numa margem de segurança, eles tendem a comprimir a margem, e a resposta é sim. Né? Basta a gente olhar o que aconteceu na pandemia do Covid-19, que foi um momento muito relevante aí de aumento do dólar, aumento do preço das commodities, e que houve, né, uma rotação muito semelhante a essa que a gente está vendo hoje, né? Então, num primeiro momento, essas empresas exportadoras elas se beneficiam desse movimento, têm uma expansão de margem, ganham bastante dinheiro, são empresas defensivas e tudo mais, porém, com a estabilização da situação, os custos em seguida vêm comprimindo essa margem que havia se expandido até chegar na margem de equilíbrio, né? Afinal de contas, todos os negócios, eles existem uma margem de equilíbrio, né? E aí, você como fornecedor, né? Você como um prestador de serviço para uma empresa de commodities, né? Quando você vê ela ganhando muito dinheiro, você imagina que pode abocanhar a parte disso, aumentando ali um pouco no frete, aumentando ali um pouco no fertilizante, aumentando ali nesses custos, né? Então, a tendência é que caso nós tenhamos uma estabilização do dólar, a margem das exportadoras deve tender a uma margem de equilíbrio, que é o que a gente via em qualquer cenário. Afinal de contas, é um negócio bom, porém não é o melhor negócio do mundo, né? Mas a pergunta que fica, e eu volto para você, Léo, você vê o dólar se estabilizando em 6 ou vê o dólar indo para 7? Essa é uma bela provocação, né? Eu gosto de complementar essa provocação na seguinte pegada. Você tem uma mala de $1 milhão hoje. Você troca por real ou você mantém o dólar? Mas fica melhor ainda a provocação se a pessoa te obriga a converter. Você vai ter que converter. A diferença é fazer isso hoje ou fazer isso daqui a 6 meses. É um complemento à tua pergunta. Se eu tô com $1 milhão hoje, eu sou obrigado a converter em real, é difícil, eu já não tenho confiança de falar, certamente vai cair esse dólar, eu já vou converter hoje, porque ele está mais caro. Amanhã ele vai estar no 5,80, no 5,90. Quando você me perguntava, ou se você tivesse me perguntado isso antes do pacote fiscal, eu imaginava que esse pacote teria um mínimo sucesso e ancorar as expectativas. Nesse aspecto foi um desastre. Então agora é um pouco do papo que eu tenho tido com outros contribuidores de não enxergar no curto prazo uma medida que consistentemente possa levar esse dólar para a região dos 5,50. Não vejo esse dólar chegando a 7. Pelo menos não neste momento. Mas também não consigo ver esse dólar tão aliviado, fazendo dos 5,50 uma nova realidade. Agora, essa boa conversa que a gente está tendo nos lembra que em instantes o Copom deve levar a Selic em 100 pontos base. E quando a gente pensa, pelo menos na dinâmica do carry trade, você não acha que daqui para frente, com essa Selic chegando em 14, e no mundo você não tem um país minimamente sólido como é o Brasil, com uma taxa de juros tão alta? Você não acha que isso pode trazer aquele fluxo, pelo menos de carry trade, e fazer com que esse dólar fique abaixo dos R$6?
Bom, é isso que dizem, né, os livros de economia, né, Léo? A gente tendo o diferencial de juros aumentando, em especial aos Estados Unidos, né, que deve continuar com o ciclo de corte de juros, né, a não ser que agora às 10h30 a gente tenha um CPI aqui muito acima da expectativa, né, o que acho difícil de acontecer, mas se a gente tiver um pouquinho acima, devemos ver o Fed continuando cortando juros lá e aí um aumento desse diferencial de juros, né, a teoria nos diz que quando o diferencial de juros aumenta, isso deve ser favorável aí à moeda brasileira, né? Então a gente deve ter esse fluxo, né, de investidores que vão se financiar nos juros barato e aplicar nos juros caro para ganhar esse carry trade, né? Então a gente deve ver isso. Porém, o mercado financeiro, na prática, a teoria é outra, né? Então, aqui é muito mais uma expectativa, né? Eu acho que o que acontece aqui no Brasil, ele passa muito pela expectativa de piora da situação, né? Não é só o aumento do diferencial de juros, a gente está com expectativas muito deterioradas, né? Então, expectativas muito ruins de que hoje é um bom dia porque amanhã vai ser muito pior, né? Então, a partir do momento que existe esse sentimento de falta de credibilidade, a moeda é a primeira a sentir, né? Então, mesmo com juros subindo, diferencial de juros aumentando, basta a gente ver o que aconteceu na Turquia, por exemplo, né, em que eles tiveram uma perda de credibilidade, aí baixaram os juros na canetada, a moeda se deteriorou, tiveram que subir, a moeda continuou se deteriorando. Então, é uma situação que, no meu entendimento, né, ela passa muito mais pela expectativa do que por, de fato, a teoria econômica, que a gente já não está mais no campo muito da racionalidade, né? Pô, o papo tá bom e vai continuar. Deixa eu rodar aqui as opiniões. Vou começar pelo próprio Gabriel. Você tem uma mala com $1 milhão. Você é obrigado a convertê-la em reais. Você faz isso agora ou espera 6 meses? Eu espero 6 meses todo dia, Léo. Ou seja... Esse é o Gabriel Junqueira. Mandou bem. O Gabriel Junqueira, que já tem tido uma língua afiada. Mandou bem. Ontem esteve na confraternização. Eu contei 12 caipirinhas que ele consumiu. Ele amanheceu com a língua mais afiada ainda. Tá bom, Gabriel. O que o Gabriel tá nos dizendo? Que ele acha que em 6 meses o dólar vai estar mais caro ainda. Então, se ele tiver que converter em real, ele espera os 6 meses. Essa é a opinião do Gabriel. Coutinho, você tem uma mala com $1 milhão. Você converte agora em real ou daqui a 6 meses? 6 meses, fácil. Fácil. Fácil, sem preocupação. Não titubeia. Nem um pouco. Diego Kerber, você tem uma mala com $1 milhão. Você converte hoje ou daqui a 6 meses? Acho que daqui a 6 meses também. Também daqui a 6 meses. Você acha que o dólar continua na toada de alta? Os 6,10 é pouco, pode chegar mais. 6,5, 6,10. Acho que tem espaço pelo menos a chegar até uns 6,30. 6,30 Se continuar um cenário meio incerto. Assim. Ok. Joelto da Mata. Meu parceiro Joelto, bom dia pra você. Tá com a gente lá no suporte operacional neste instante. Joelto, se você tem $1 milhão na maleta, lembrando que esse dinheiro é lícito, tá, Coutinho? Ah, Não é porque tá na maleta que é ilícito. Sei, é um dinheiro lícito, legal. Eu pensei que você ia dar. O quê? O $1 milhão de dinheiro, reais? Não, que isso. Você acha que eu tenho $1 milhão assim? Eu não tenho a menor dúvida. Calma. Eu tenho $1 milhão Eu ia falar pesos argentinos, mas já deu uma apreciada. É melhor pegar outra moeda mais... Ô, Joelto, você tem uma maleta de $1 milhão. Você converte hoje em real ou daqui a 6 meses? Hoje? Olha o Joelto. Gostei, teve personalidade. Ele falou, vocês estão tudo doido. Daqui pra frente, é só pra frente, não é só pra trás. Não, o racional do Joelto, porque vamos pensar o seguinte, vamos pegar o contraponto aqui, ó. Gostei, hein? Valendo $1 milhão. Gostei, Joelto. John. Botar no CDB, na renda fixa, rende bem. Aí estaria bonito. Não estaria ruim, não. A menos que a inflação dê uma descambada. Se bem que tem NTNB mais taxa, que hoje tá maravilhoso, que é o IPCA mais 7. Tá pagando mais 7,30. Pois é. Mas vejam só vocês aqui, ó. Vamos continuar rodando a informação. Por quê? Por exemplo, eu vou ser o advogado de Joelton John agora. O Joelton, Gabriel Junqueira, ele tá nos dizendo com o seu palpite o seguinte: vocês estão loucos. O dólar a 6,5, 6,10, em 6 meses ele não vai estar mais salgado do que isso por algumas razões, entre as quais... Pô, querendo ou não, o mercado pode até desconfiar das medidas fiscais, mas elas estão na boca do gol para serem aprovadas. Ano que vem é um ano ímpar. É um ano em que se pressupõe menos gasto, diferente de 2026, em que aí a torneira deve abrir, mas o horizonte é daqui a 6 meses. Além disso, você tem, por maior que seja a heterodoxia do PT, uma curva pedindo Selic lá nas cacetadas do céu,
O dólar salgado contratando inflação, um pouco de racionalidade econômica vai ter que se impor. Do contrário, não há competitividade nenhuma para o PT em 2026. Esse é o racional de Joelton John. E em cima desse racional, ele entende que o dólar tem alguma condição estrutural de dar uma baixada, 5,90, 5,80. Por isso ele converteria hoje $1 milhão em reais. Gabriel Junqueira, depois de ouvir isso no fórum aqui da Barra Funda, você troca de opinião ou mantém a sua? Eu mantenho, Léo. Eu acredito aí que os fundamentos econômicos aqui do Brasil, a não ser que a gente tenha uma virada muito significativa, né? Aliás, o dia de ontem foi um dia bastante interessante aí para a gente discutir esses fundamentos, né? O que aconteceu na curva de juros poucas vezes acontece, né? A gente vê a curva fechando 40 bips para os vértices longos, né? Isso foi algo para se chamar atenção, algo para a gente refletir. Porém, tudo mantido constante, Léo, enquanto o governo permanecer da forma como está, com gasto tratado como investimento, a forma como eles dialogam e batem de frente com o mercado, eu não vejo nenhuma perspectiva para que esse dólar volte aí para 5,80. Mas mercado é dinâmico, né? A gente não sabe o dia de amanhã e os triggers estão aí, né, para acontecer, né? De fato. 9,50. O Coutinho pescoçou aqui em favor da sua tese. Ele ainda fez um biquinho. Tô com esse menino. Gostou, Coutinho? Quanto mais eu conheço ele, mais eu gosto dele. Perfeito. Gabriel é bom de bola, pô. Vou te falar que... Custou caro, viu? Jogador caro pra caramba. Não, não tem problema. Mas tem problema você que paga. Não, eu não. É com massa. Essa parte é com massa. eu só fiz a articulação. Eu falei, massa, traz o menino. O menino é bom de bola. Aí, ó. Tá vendo? Ele tá certíssimo, entendeu? Se você pegar... Ou seja, tá bom, o que vai mudar para melhor num horizonte de 6 meses para que o dólar caia? Ok, o pacote vai ser votado? Ok, o pacote já tá na mesa. A gente já sabe qual é o número, entendeu? O mercado sabe qual é o número, todo mundo sabe qual é o número. Então, beleza, o que vai melhorar daqui 6 meses? Não vai. Não vai. Teu horizonte é mais pessimista em relação a isso. Ou realista, né, na sua opinião. Faria Lima vai continuar cobrando do governo até que o governo faça direito. Enquanto o governo não fizer, né? Taxa de juros dólar para cima. A gente não falou que janeiro tem aí o desafio do Galípolo? Sim. Como é que vai ser a taxa de juros em janeiro? Sim. Esse é um bom gancho pra gente ouvir o Gabriel também, porque essa pergunta eu ainda não tive tempo de endereçar ele. Eu tô com o Beida nessa, Gabriel. Nós entendemos, eu acho que o Coutinho também concordou comigo, que se o BC inaugurar hoje um novo ciclo de alta em 100 pontos base, não sobe 100 agora para subir 50 ou 75 em janeiro. Se subir 100 hoje, deve subir outros 100 em janeiro. Do contrário, fica uma coisa muito maluca para ancorar a expectativa. Estamos juntos no raciocínio? Estamos juntos, Léo, e assim, a gente está num momento muito crucial, né? Mudança de gestão. Acho que o mercado também gostou bastante da indicação do diretor de política monetária, né? O Newton Davi, que foi trader do Bradesco, fez a sabatina dele ontem, aliás, no Senado, teve seu nome aprovado. Foi um nome muito pró, né? Mercado, pró, as coisas. Então, isso trouxe aí um certo conforto. E eu imagino, assim, por mais que a gente possa ver um Gabriel Galípolo ali mais próximo do governo, algumas coisas falando como um BC amigo do Brasil agora, né? Foram termos aí que alguns ministros do governo se referiram à nova gestão do Banco Central. Eu não acredito ainda que o Gabriel Galípolo deve ter, né, uma política que não tente buscar a credibilidade, né? A gente viu o que ele fez quando ele teve, né, o nome ali ventilado para assumir o BC, ali em meados de agosto, né, que ele ficou, né, falando que o BCI até que encomendou uma alta de juros, né, o excesso de falas do Gabriel Galípolo, né? Então, isso eu vejo aí que ele deve continuar assim. Se subir 100 em pontos base hoje, ele deve subir 100 em janeiro também, Léo. Nós temos 9 horas com 52 minutos. Agora, essa brincadeira que a gente fez aqui, né? Tem $1 milhão. O que eu faço se eu sou obrigado a converter hoje ou em 6 meses? Uma das melhores respostas, porque o chat se empolgou. Uma das melhores respostas foi do meu amigo Aurélio Moreira. Ele é membro do YouTube do TC. Ele falou assim: Leozinho, converto hoje, coloco no tesouro na mesma hora, em 6 anos, duplico o capital. Ele está se baseando aqui numa NTNB, que está pagando ali o IPCA mais 7. Em 6 anos eu duplico esse capital. Difícil que o dólar atinja a mesma rentabilidade. Ou seja, aí de 6 para 12 reais. Pô, legal, legal. E qual o risco do Aurélio? Muito baixo, ainda mais se for via NTNB, porque é o IPCA, que é onde pode descambar, mais uma taxa que, portanto, só pode ser uma taxa de juro real. Interessante. Risco muito baixo,
praticamente garantido o dobro do patrimônio num horizonte curto para isso, para quem mexe com renda fixa, 6 anos, na bolsa, dependendo do ciclo que você pega, você dobra o capital muito mais rápido, mas tem muito mais risco também. Interessante aqui o ângulo do Aurélio Moreira. Já o Rick nos lembra o que é um hedge. Ele faz um hedge, ele escreve assim, sou hétero, mas o Gabriel Junqueira é o meu moreno. Que isso, bicho? Às 9h51, Gabriel. Tá concorrência, hein? Você vê que ele fez o hedge, ele falou assim, ó, sou hétero, hein? Sou hétero, mas o Gabriel Junqueira é o meu moreno. Cada um tem um moreno que quer, tá vendo, Gabriel? Muito obrigado pelo elogio, agradeço. Não é a Mas o primeira vez. moreno, Eu acho que o moreno aqui não sou eu, é o Léo Pinheiro. Comigo não morreu, né, Gabriel? Não, comigo não morreu. Uma vez ele tava no almoço de negócios, um outro ouvinte escreveu alguma coisa parecida. Eu tava acompanhando, aí o Vini passou mais ou menos assim pra ele também. O Gabriel sempre com esse tom diplomático, muito obrigado, mas segue o jogo aí, Léo, vai embora. Tá bom, 9h54 pro SLN, pro Rock, pro Praça, também para o SpaceX. Também tá aqui o glorioso Alexandre Martins. Quem mais tá aqui na área, ó? O Cássio Cordeiro, falei dele, o BR Rio, o Investimento Diário, o importante é não parar. E o Kleber Neves Nogueira, que faz uma provocação pra nós. Ele escreve assim, Léo, em um cenário que subisse 150 pontos base agora, tá falando do Copom, pra acalmar, o que aconteceria? Isso é uma bela pergunta, hein? Se o Copom, vamos supor que deu a louca no Copom, aí a galera chega e coloca 150 pontos base a mais de taxa Selic. Para onde a coisa vai? Vamos seguir a conversa porque ela tá maravilhosa, mas é daqui a pouco. Por quê? O Diego tem o status da saúde do Lula neste instante, e com base nas últimas apurações que fez, encomendei para ele aqui no Paralelo. Tem destaque da OPEP e depois o Coutinho. Lindinho, ó. Trabalhar, Lindinho, ó. Dólar e índice, mas é na sequência. Diego Kerber, você primeiro. Vamos lá, primeiro com a saúde do Lula, né? A última atualização que a gente tem é que ele continua basicamente estável, né? Os médicos informaram que ele tá acordado, tá conversando normalmente, tá se alimentando bem, tá sem sinais de comprometimento cerebral. E isso, inclusive, é um dos motivos pelo qual o Lula não foi oficialmente afastado das funções, né? Então, isso foi uma fala, inclusive, do ministro da SECOM, né, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, o ministro Paulo Pimenta. Ele disse que o Lula não vai precisar se afastar da presidência por enquanto, mesmo estando internado na UTI. Ele deve ficar por mais 48 horas, pelo menos essa é a expectativa. Depois vai para um quarto, vai ficar em observação no hospital e deve voltar para Brasília na semana que vem, segundo os médicos, tá, Léo? Então essas são as últimas atualizações que a gente tem da saúde do Lula. Tá bem o suficiente para continuar governando mesmo da UTI. E aí a gente tem autorizações também da OPEP, tá? Informação que acabou de ser divulgada. Relatório da OPEP, relatório mensal da OPEP, fez o maior corte de previsão de demanda para o petróleo para 2024, tá? Ele cortou a previsão de crescimento da demanda global para o petróleo neste ano, em 2024, para 1,61 milhão de barris por dia, da previsão anterior de 1,82 milhão, tá? E para 2025 também teve corte de projeção, antes estava em 1,54 milhão de barris por dia, agora foi cortado para 1,45 milhão de barris. Léo. Obrigado, Diego. São 9h57, direto para o destaque que mereceu o selo de urgente no painel Mover Pro. E é mais uma casa revisando para baixo o Brasil. Agora é a vez da Eurásia. Eurásia rebaixa a perspectiva de longo prazo do Brasil para negativa. Entre os fatores que amparam a decisão da casa constam: pacote fiscal deve avançar nos próximos dias. A votação provavelmente na próxima semana. Chance do pacote ser diluído, no entanto, aumentou. Nomes de relatores sugerem isso. A Eurásia cita ainda o risco crescente de deterioração das políticas em geral no Brasil. Mantém status baixo neutro para o país no curto prazo por provável aprovação do pacote, porém com riscos de desidratação das medidas dele. Problemas de saúde para Lula representam risco em sua candidatura com vistas a 26. A instituição também diz que Haddad provavelmente vai emergir como principal candidato se Lula não for, aqui se referindo, claro, ao espectro da esquerda. Risco de interferência na política monetária segue baixo, porém, e a decisão do Copom não deve provocar reação oficial do Planalto, no sentido de tacar pedra. 9h58, mais uma casa
olhando o Brasil e revisando para baixo a situação do país. O Marcelo Coutinho volta a visitar o índice e o dólar. Vai lá, Coutinho. Bora, vamos lá, pessoal. Terminando aí o primeiro candle de 60 minutos do dia, que é esse aqui, ó. O que você tem? Você tem o mercado ainda de lado, né? Então sobe, lateraliza, sobe. O mercado é altista no curto prazo. Tentou, não conseguiu, ou seja, voltou para baixo de 1,28480, que é o nosso primeiro nível de suporte, chegou a romper, bateu no segundo, que é o topo daquele canal, não conseguiu volta. Então, assim, o mercado segue amarrado, ainda em ponta comprada, falando de índice. Dólar, terminando o primeiro candle também do pregão do dia de hoje, dólar permanece lateralizado. Se você olhar a gente está no gráfico de 60, se você olhar, na verdade, o dólar, ele está lateralizado hoje e ontem, tá? Então, na verdade, dólar permanece, vai afunilando, ou seja, topos descendentes, fundos ascendentes. O dólar está realmente em compasso de espera, assim como o índice com baixa liquidez. A gente também está ali, ok, na toadinha altista que a gente já vinha já de dias atrás, mas também sem força, pelo menos para rasgar essa região do 480 a 750. 9,59. Obrigado então ao nosso Coutinho. Para Deise Oliveira tá aqui. Um beijo na Deise. O Thiago X-Trader Evolution também tá na área. O Murilo MB. O Guga. Quem mais, ó? O Tony. O Dan Carlos. Também o Juliano. Esta galera vai saber agora o que é que o Gabriel Junqueira pensa que poderia ocorrer caso desse a louca no Copom. E por louca do Copom, leia-se avanço de 150 pontos base na taxa Selic, no momento em que o hino nacional ilustra a abertura do mercado à vista. Pois não, Gabriel? Bom, Léo, acho que assim, né, um aumento de 150 pontos base seria, né, uma alta e uma sinalização hawkish, né, então a gente teria uma sinalização de que a reunião foi muito em linha ali com eu vou segurar a inflação, eu não vou desancorar as expectativas, eu vou jogar o mercado para o lugar que ele deveria estar, né, então isso pode ser uma sinalização bastante positiva e a gente pode ver, né, um dólar parando de subir, até mesmo cedendo, quando a gente fala aqui, né, da questão da moeda, das políticas governamentais, a gente tem aí também o Banco Central com a política monetária que pode fazer com que haja uma ancoragem da expectativa. Então, além da moeda, podemos ver também os juros futuros ali cedendo um pouco, afinal de contas o mercado vai começar a antecipar, né, a Selic terminal para os vértices mais curtos, deixando os vértices mais longos ali abertos para que a gente possa ter, né, um ciclo de corte de juros, né? Mas, de novo, eu vejo isso muito ainda muito difícil de acontecer, não acredito que deva acontecer. Esse é o último Copom do Roberto Campos Neto, ele já apanhou demais aí de todos os lados, então imagino que aqui eles só vão fazer o simples e fazer assim o que o mercado está na expectativa, Léo. Não acredito que a gente deva ter uma alta de 150 pontos base na Selic. Seria importante, seria, né, uma forma aí da política monetária mostrar força, mostrar independência, mas novamente, quando você tem política monetária diferente da política fiscal, isso geralmente traz um ruído que o mercado não gosta muito, não. Perfeito. Gabriel, eu queria honrar os destaques que você separou para a gente conversar hoje. E eles passam pelo guidance, ou seja, pela projeção, pelo futuro estimado por algumas companhias. Suzano e Klabin nos deram respostas nesse sentido. Ambas as empresas trouxeram seus guidances e você estudou os relatórios, os posicionamentos, as projeções como um todo. O que elas revelam? Bom, Léo, falando um pouco, né, tanto de Suzano quanto do Klabin, né, a Suzano veio com guidance um pouco acima da expectativa do mercado. O mercado tinha uma expectativa de 11 bi e veio em 12,4 bilhão de reais, mas isso é um aumento marginal, não é nem 2% do valor de mercado da empresa. Ela coloca aqui alguns pontos como manutenção, a expansão e modernização, compra de novas terras e tudo mais. Lembrar que guidance, né, nesse momento, né, esse capex maior, não é muito bem quisto pelo mercado, então isso aqui pode ser visto marginalmente como negativo. Aliás, são papéis aí que vieram de uma alta concisa nos últimos dias, né? Ontem mesmo foi um dia muito ruim, acho que já incorporando um pouco desses números, mas não vejo como uma mudança de tendência por aqui, né? Acho que essas empresas, tanto ela quanto a Klabin, vão ter um aumento de volume muito forte com o ramp-up das suas operações, né? Do Cerrado, no caso da Suzano, e de Puma 2, no caso da Klabin. Então, a gente deve ter mesmo um capex mais elevado, uma empresa que vai faturar muito mais, né? E na Klabin, ela teve o Klabin Day ontem, né? Então, o Klabin
Klabin Day foi bastante positivo, eles veem fundamentos sólidos para o preço da celulose. Quando a gente fala do hardwood, já se estabilizou na China e na Europa, e a partir de agora a perspectiva é de alta no médio prazo, então isso deve melhorar bastante aí o resultado da empresa. Ela também teve um crescimento legal na parte de caixas de papelão ondulado, que é um segmento em que ela compete ali um pouco com a Irani. A Suzano não entra muito nesse mercado, mas é um momento que a Klabin tem conseguido desempenhar bem e tem entregado bons resultados. São empresas para a gente ficar atento, porque elas passam, né, não só pela questão do fluxo de caixa em dólar, como também passam por um processo de desalavancagem e ramp-up das suas operações ali, então, que elas vieram fazendo um capex muito alto nos últimos nos últimos anos, e agora elas tendem a surfar, né, esses investimentos que elas fizeram. Então isso é muito importante, que pode destravar valor nessas duas empresas, Léo. Se você tivesse que escolher ou Suzano ou Klabin, as duas não rola, até porque ficaria uma hiperexposição ao segmento de celulose. Até pensando no manual da diversificação, bacana você pensar uma das duas. Com qual você iria e por quê? Suzano, eu iria de Suzano. Eu acho Suzano uma empresa muito arrumada. Acho que a Suzano ela tem uma mentalidade ali de dono muito forte. Ela tem aí um ramp-up importante do projeto do Cerrado. Ela é uma grande pagadora de dividendos e uma empresa que sempre teve uma alocação de capital, apesar de algumas vezes agressiva, mas com muita assertividade, não como ela faz o investimento. Então eu gosto muito da Suzano. Gosto das duas, mas tendo que escolher uma, eu escolho Suzano. Vamos lá para a análise gráfica do Coutinho, e aí a gente se despede de você, Gabriel. Primeiro, Klabin, Suzano, Suzano, Klabin. Na ordem que você preferir, Coutinho, vai lá. Bora. Vamos lá. No caso de Suzano no curto prazo, Suzano já abriu, cota 6392, nota que foi próximo da terceira linha. Em sua linda homenagem, da terceira não passa, da terceira não passou. E agora a Suzano corrige. Então, Suzano, o correto agora é refibar ela daqui para cá. Suzano no curto prazo, ela cotando 6395, ela vai lá para 6181. Então quem está comprado, fique atento, porque Suzano ameaça neste par de dias corrigir. Você tem aí mais R$ 2,20 a R$ 3,10 de queda, tá? Para que Suzano entre em novo momento de compra. Klabin do seu lado direito tá mais confortável. Sobe, corrige, sobe, lateraliza, sobe. Klabin cota 4,78, objetivo a 4,93, objetivo final de Klabin 5,24. Muito bem, esse é o meu caro Marcelo Coutinho. 10h06, a gente vai junto ainda, né, Coutinho? Até as 10h45, hora de se despedir de Gabriel Junqueira. Gabriel, convido você a acompanhar a cobertura especial que nós vamos oferecer em instantes. O CPI vem aí, na faixa das 10h30, e ele pode mexer bem com o mercado a depender do número absoluto. Um abraço e até amanhã. Eu que agradeço o Léo, Diego, Coutinho, todo mundo que está aí com a gente, e vou acompanhar sim. Aliás, esse CPI é importante, hein, gente? Pode mudar um pouco o rumo das coisas por aqui. Sim, de fato, de fato. Valeu, esse é o nosso Gabriel Junqueira. Amanhã volta a tabelar conosco. São 10h06, nós damos sequência à nossa cobertura aqui no Manhã TC News. E você ouviu algumas chineladas no paralelo. O dólar deu uma encorpada no viés de baixa, 0,15% de recuo, R$ 6,047, é a mínima intradiária praticamente, enquanto que o Ibovespa Futuro encorpou o viés de alta, máxima para o Indifut, mínima para o dólar, e a curva de juros também caindo em praticamente todos os vértices. Dólar agora R$ 6,046. Por enquanto, o Joel está ganhando aqui o jogo, porque o Joel teria convertido a moeda americana em moeda brasileira mais cedo que vocês, e hoje ele estaria conseguindo aí 0,16% a mais do que vocês. Vocês iam estar perdendo 0,16%. Sim, senhor. Tá bom? Coutinho, vamos lá. Dólar e índice ao vivo pra galera. Bora. Vamos lá, pessoal. O índice, vou jogar no gráfico de 60 que ele tá mais bonito. Então assim, o índice vai bem, obrigado, né? Falei pra ficar comprado no índice. O índice rompeu agora, abriu o segundo candle, rompeu o 450 e rompeu, ainda que sem confirmação, rompeu a região dos 750. Então, você tem um longo envelope de alta para o índice aqui no gráfico de 60 minutos. Então, o índice a priori está confortável, ponta comprada. Se quiser, dá até para a gente forçar a amizade. Olha só, o índice você tem aqui 128.900 como primeira resistência de curto prazo, já vai tocar nela. Pior caso, né, ou melhor, pior que eu digo mais longo, pior caso, 129.438. No caso do dólar, não, esse não nos traz nada. O dólar aqui dentro do canal, figura gráfica não é envelope, o dólar permanece não direcional e instável em termos de
região, ou seja, não fala se vai subir ou não me fala se vai cair. Ok, portanto, ainda não é uma leitura clara, certo? Em Dólar, direcional. Dólar ainda enroscado. Eu não sei em que medida uma atuada de baixa da moeda americana hoje antecipa a decisão do Copom. Estou bastante curioso nesse aspecto. O fato é que o Ibov vai encorpando, renova a máxima, 0,35% de ganho, toca 128.671 pontos. Prestem muita atenção no patamar dos 129.300, 129.400 pontos no caso do índice futuro, que também está renovando máxima, é um casamento sempre, né? O Indifut já está praticamente em 129 mil pontos. Por que eu peço que vocês prestem atenção nisso? E aí vai até ser legal para eu colocar você indiretamente para conversar com o Alex Martins. Porque na metodologia do Alex, veja aqui o destaque que ele dá a este ponto. Ó, deixa eu colocar na tela para vocês. Esse aqui é o canal de baixa do Ibovespa. Olha lá na tela, Coutinho. Tá vendo? Esse canal de baixa, ele está traçado aqui ó, com as duas linhas. E essa faixa dos 129.319 pontos é este pontilhado. Se, eventualmente, a Bolsa Brasileira, via Indifut, fechar os trabalhos acima desses 129.320, para arredondar, nós estaríamos vendo os candles, ou este candle, romper o canal de baixa. E se nós tivéssemos amanhã, por exemplo, a confirmação, ou seja, um novo candle, que até testa de cima para baixo esse suporte do canal de baixa, e apesar do teste se mantém fora do canal de baixa, você pode ter, do ponto de vista gráfico, um incremento bem legal numa toada de alta, mais sólida, mais segura da Bolsa Brasileira. Porque não deixa de haver um canal de alta aqui, ó, tá vendo? Vocês estão vendo no mouse, ó? Se eu traçar, ó, um canalzinho de alta, é um mini canal de alta aqui, tá vendo? Só que ele não tem força suficiente para se sobrepor ao canalzão de baixa dentro do qual está. Coutinho, é um outro jeito de avaliar gráfico, não é exatamente o Fibonacci aqui. Como é que você enxerga? Vamos lá, Léo, eu vejo diferente, tá? Deixa eu te falar por quê. Olha só, o meu tá na tela agora, então eu vou tirar o Fibo para limpar. Esse aqui é praticamente o mesmo canal, tá? Ok. A diferença é que, assim, quando você romper o canal, não quer dizer, pelo menos essa é a minha forma de enxergar gráfico, que a tendência mudou. Tá, se você te falar para mim, quando é que a tendência muda? A tendência muda quando o Ibov bater 137.469. Caramba! Ou seja, quando eu romper, porque esse canal é a minha primária, ou seja, é o meu movimento primário. Quando é que este movimento se rompe? Esse movimento se rompe quando eu mato a máxima dele. E aí tudo bem, então vamos imaginar que, vamos imaginar que eu tenho um candle fora do canal. Quando eu pego e calculo, eu tenho ainda outras regiões que eu posso ter novas reversões. Então aqui, por exemplo, se eu pegar o Fibo nesse ponto, 128.700 vira um possível ponto de baixa. Se eu pegar e extrapolar, vou levar na minha máxima, ou seja, vou levar lá em cima naquele ponto de congruência. Nota que o mercado pode subir, pode ir a 132.200, que está fora do canal, e mesmo assim cair. Então, o fato de romper o canal não significa que virou. Por quê? Porque eu posso ter um movimento mais longo, posso colocar eventualmente no semanal, que rompa o canal, mas ainda está dentro do meu contexto de baixa. Então, nesse caso aqui, o Ibov cota 128.610, o Ibov sobe, rompe o canal, vai a 132.420 e cai. Ou seja, eu ainda tenho espaço para que o Ibov rompa este canal, saia dele, mesmo que com confirmação, e volte. Então, assim, a minha forma de enxergar primárias é, quando é que o Ibov vai virar? O Ibov vai virar quando ele estiver acima de 137.469. O Ibov rompeu o canal. Eu tenho um bom sinal. Só que, na minha metodologia, eu posso sair do canal, virar e continuar caindo. Por quê? Porque abaixo de 137 mil, toda essa região, ela é baixista. Caramba. Então não quer dizer que rompeu o canal mudou. Rompeu o canal, eu posso sair dele sem problema nenhum, virar aqui um pivô de baixo, então o mercado cai, mercado corrige, vai para fora do canal, mercado cai. Então assim, o rompimento do canal diz o seguinte, a minha primária baixista foi rompida, só que eu ainda tenho como pegar e fazer figuras gráficas de baixa. Quando é que o Ibov vira? 137.469. Aí você pode falar, agora o Ibov virou. 10h13, Marcelo Coutinho, ao vivo com a gente aqui.
um outro olhar para pensar graficamente. Se o Ibovespa chegar a 135 mil, tô falando agora do à vista, né? Ele sai do 128, vai a 135. A tendência não mudou ainda? Não, ele ainda é de baixa, por quê? Porque eu ainda posso seguir o clássico, que é topos e fundos descendentes, por exemplo. Ok, mas aí para pegar o que você nos ensinou, vamos supor, ele sai de 128, aí ele sobe e lateraliza, vai a 131, sobe e lateraliza, vai a 133, sobe e lateraliza não, sobe e lateraliza. Aí ele chega a 135, com vários envelopes de alta confirmados. Ainda é a tendência de baixa? Ainda é tendência de baixa. Ok. 10 horas 14 minutos, esse é o Marcelo Coutinho ao vivo com a gente aqui, especialmente pra galera que curte, o Kleber, o Thiago, o Rivotrilde, quem mais? O QG, tá aqui na área. O Thiago, tem cada perfil, bicho. O Investimento Diário, o Roberto Fábio, o JPS, o SLN. Valeu a todos vocês. Daqui a pouco eu vou com os pedidos da audiência. Por quê? Porque nós vamos fazer o seguinte agora. 10 e 14. Eu tenho o panorama das Blue Chips só para ver quais são os papéis que estão mais se destacando. Depois, nós temos Guto Cerávolo, direto da selva das oportunidades Central TC Investimentos. E aí nós vamos com a interatividade. Porque o Diego vai tabelar com o Coutinho, o Diego e eu vamos tabelar com o Coutinho. E tem muito pedido chegando. Por exemplo, o JPS já tá de olho em Mercado Livre. Então daqui a pouco a gente parte para os pedidos. E aí, meu amigo? A cotação. Às 10h25, em 10 minutos, começa a nossa cobertura especial. Vem aí o CPI nos Estados Unidos, a inflação ao consumidor entre os americanos. Tem muito em jogo, respira fundo que o pregão pede. Daqui a pouco, a cobertura especial do CPI lá na terra do Tio Sam. Agora um rápido raio-x então para cumprir aqui o cronograma. Ambev, muito bem, obrigado. De novo alta, 0,14. B3 tem uma levíssima correção, tá em 10,10, cai 0,6. Vamos aos bancões? Banco do Brasil sobe 0,15, Bradesco 0,30, Itaú tá avançando 0,50 e Santander 0,27. É um primeiro momento de bancos para cima. Olha o quarteto de ferro. CSN, que trouxe as suas projeções, que trouxe o seu guidance, tem um recuo de 1% a 11,60. Aí a gente vai para Gerdau, que cai também 0,30. Vale está caindo 0,50%, R$ 59,46. E os Minas está no 0 a 0 a 6,12. Eletrobras tem recuo médio de 0,75, se você pegar o papel ordinário e o preferencial. Blue Chips que andam decolando. Embraer, subindo mais 2%. Alô, São José? Alô, terra do Diego Kerber? 56,84. VEG, subindo 0,83, 57,35. Bonita, como sempre, o VEG. Ela deu uma sopa ali no 53 recentemente. Aí nós temos Magalu, subindo 2%. Coutinho adora o papel, sem dúvida. Se ele tivesse que escolher só um papel para ter na carteira, seria Magalu. No máximo, ele trocaria Magalu por Casas Bahia. Aí nós temos Petrobras subindo 0,40% em média e Suzano recuando 0,29%. São os highlights das Blue Chips para vocês. Fechado? Vamos trocar uma ideia então com o nosso Guto Cerávolo e aí a gente vai para a interatividade e desemboca na cobertura especial do CPI. Alô, Guto, bem-vindo. Ótimo dia para você. Quarta-feira. O que é que você está enxergando por aí? Faltam 14 minutos para o CPI. Vamos lá, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Vamos lá, olha só, quero chamar a atenção aqui de um papel, eu sou fã número 1, adoro alugar carro lá, tenho Fast, você entra, bota no aplicativo 15 minutos antes de chegar na concessionária, já faz, e aí o que acontece? Cara, como deu uma alta de juros muito grande, isso é muito bom, isso é muito ruim para os papéis, tá? E aí o que aconteceu? Ontem, né, teve uma derrocada bem forte da taxa de juros. E olha só que interessante, formou aqui em rente, tá, um padrão técnico chamado de Harami, mulher grávida. Tá? Então temos um candle bem forte e um candle, né, autista no meio. Então o Harami significa mulher grávida. Tá? E olha só, isso aqui é importante em extremos. Pessoal, a gente vem de uma queda, tá? Tô falando aqui desde o dia 27 para cá, chegou a cair 25%. Forma o padrão. Então é o seguinte, isso aqui é uma compra especulativa, muita gente gosta do papel, o pessoal perguntou, tá? Qual uma forma interessante? A gente começa a ver uma figura, né? Então você vai montar uma figura, agora o importante disso daqui, ó, é que precisa fechar com o candle autista rompendo isso daqui.
Eu vou esperar entrar um pouquinho mais de liquidez no mercado de opções para passar uma operação estruturada para vocês de longo prazo. Tá? Operação com capital protegido, tá? Para carregar, um trade estrutural para carregar e levar a operação para um ano. O máximo que a gente vai perder aí é custo de oportunidade, né? Que é o custo da Selic ao longo do período. Tá bom? Vamos esperar ele entrar a liquidez aí que eu chamo vocês. Perfeito, Guto. Já já a gente volta contigo para o seu destaque final. Antes disso, vamos com os pedidos da nossa audiência para o Coutinho. Chegaram aqui no nosso WhatsApp, por exemplo, gente pedindo Beef 3, Minerva. É a pergunta do nosso ouvinte de DDD 14, o Leandro. Vamos lá, Coutinho. Vamos lá, bife lateralizado, rompeu, fez um envelopezinho de alta, sobe, lateraliza, sobe. Então você tinha uma lateralização proveniente de uma baixa, ele estabiliza, nota que quando eu pego o histórico do papel eu não tenho nada para trás, então eu vou assumir que este cara é uma região de acumulação, consequentemente compra. Bife se molda melhor depois disso, né? Porque ela cai, ela lateraliza, depois ela sobe, lateraliza, sobe. Então, ela sai de uma acumulação, monta uma figura de cunho altista. Então, quem tá comprado em bife, a priori tá bem comprado. Você já tem o alicerce, que é este envelope de alta. Esse fibo eu posso, então, consequentemente, apagá-lo. E aí posso traçar um fibo de envelope e o fibo de pivô. Vamos fazer rapidinho para a gente não perder muito tempo. Bife, então, para mim, ele se torna um ativo de manutenção com compras a critério. O ativo a 6,22, objetivo dele primário R$ 6,72, 10 de vol, 20 a 25 centavos de stop loss. Boa, Coutinho. Agora indo pro nosso chat do YouTube, Samir Rosa, ele que é membro do YouTube do TC, tem prioridade na nossa interatividade, comentando sobre VEG, máxima histórica hoje, WEG3. Bora com VEG, Coutinho. Bora. Então eu olho o histórico de VEG em região de distribuição. Por que distribuição? Porque ela já confirmou, ela já perdeu esse fundo, então ela pega e formaliza, entre aspas, que sim, isso daqui é uma região de máximas. Aí ela volta para dentro do canal, então ela volta restrito 5329 e 5722. E ela desacelera. Então, aqui, qual é a minha leitura? VEG, bom, quem está comprado está bem comprado, está na sua máxima dentro deste canal. Como é uma figura grande, vide Petrobras, minha recomendação, não deveria passar de uma vez, tá? Ela deveria espelhar e voltar para dentro do canal. Então, quem está comprado em VEG, nessa região, a 10 centavos do seu objetivo, eu entraria com uma medida protetiva. Zero a metade, stop a diferença. Boa, Coutinho. Agora vamos com o pedido do JPS. O Léo chegou a adiantar, tava pedindo MELI 34 BDRs de Mercado Livre. Bora lá. Bora. Double clique nesse cara. Vamos dar uma olhada em MELI. MELI numa figura muito parecida com VEG, tá? MELI lateralizada, restrita 8814 10 21, 121. Falei que esse cara, a gente analisou ele ontem, né? Eu falei que esse cara tem um pivô de baixa montado, tá? Então, e que consequentemente ele deveria cair. Ontem ele fecha em alta, tá? E quando eu digo alta, alta o movimento, tá? O candle, tá? E hoje, por enquanto, tá no 0 a 0. Como eu tô dentro de um canal, a figura dentro de um canal ela é sempre mais ruim, ou seja, como prevalece a lateralização e a lateralização nesse caso é baixista, tenha cuidado, o MELI deveria cair. Cotando 9,475, deveria ir a 8,814. A volta alta, 2,92. Então, stop vai para mais de 3,20, 3,30 reais. Perfeito, Coutinho. Bora então para um papel que está chamando a atenção porque está em leilão de alta. Estava subindo 13,73% aos R$ 157,23. Ambipar, a MBP3. É o pedido do Léo Levades, falando quantas vezes falei de Ambipar ontem com a parceria com a BYD. Olha ela em leilão de alta, será que a ficha caiu? E aí, ficha caiu, Coutinho? Bom, vamos dar uma olhada. Primeiro nós vamos jogar ele no semanal, depois a gente vai pegar e vai limpar isso tudo aqui, e aí a gente vai olhar esse cara direito. Olha só, o que eu tenho de Ambipar, né? Sobe, corrige, sobe, lateraliza, sobe, tá? E agora no curto prazo, ele meio que tá dentro de um novo canal. O candle, ele é um candle de reversão e de uma desaceleração sob suporte. Ok, volto pro diário agora porque eu já tenho a visão dele. Eu posso pegar, ainda que não seja a melhor figura, vou dar uma fibada nele daqui para cá. Então assim, o que eu tenho de Ambipar? A Ambipar, ela tá lateralizada, eu não tenho nada que declare venda, tá? A venda de Ambipar é abaixo de 1,2005. O ativo sobe no dia de hoje, tá? Essa alta que eu tenho, na verdade esse gap que eu tenho, ele, graficamente falando, não é nenhuma figura
interessante, tá? Então, assim, eu tenho esta figura que é muito boa, ou seja, sobe, lateraliza certinho, sobe. Depois ele cai, lateraliza e escorre. Hoje, eventualmente, ele repica. Então, a figura em si, ela não me traz nada. Quem tá comprado, ok, pode ficar comprado. Cola o stop, ou seja, vai ter que arrumar alguma forma de defender um ativo com quase R$9 de volatilidade, ou seja, teu stop iria para mais de 10. 10 em 15, você estaria com stop na casa de 7%. Então, assim, eu não vejo tanto conforto. Ok, sobe bem, cota agora 143 em leilão, mas a figura gráfica em si, ela não é favorável. Boa, Coutinho! Obrigado pelas suas análises técnicas. Bora então agora para o destaque final do Guto Cerávulo. Afinal de contas, em função da nossa cobertura especial de já do CPI dos Estados Unidos, às 10h30. Vamos acelerar então, Guto. Traz para nós essa oportunidade que você também está enxergando na selva dos ativos. Vamos lá, eu falei com vocês ali de rente, da figura, né, de Haramir. E olha só, como eu quero fazer uma compra estrutural para mais longo prazo, tá? Eu estou botando aqui, ó, 19/12/2025, tá? Eu estou falando do strike 4269, ou seja, você pode montar uma operação de capital protegido, que você pode carregar essa operação e você tá com capital protegido. De que maneira? Vamos lá. Papel agora a 34,50, 34,48. Eu tenho aqui o strike 42,69, que é a rente X, né? 426, tá? Para um ano. Eu estou botando aqui 42 de volatilidade. Preço de custo dessa estrutura aqui, ó, 42,53, tá? O nosso preço aqui, ó, é 42,69. Ou seja, você compra a ação e compra a put pelo preço do seu strike, pelos preços do seu seguro. Então, uma operação de capital protegido. Não importa o que aconteça, se você botar R$100 mil, você vai ter R$100 mil de volta. Tá? Qual é a perda da operação? Quando você vai carregar essa operação no ano, você tem custo de capital, ou seja, o CDI. Você não entrar na operação e colocar na renda fixa. Então, essa é a sua perda. Tá? Só que olha que interessante. 42, vamos chamar aqui o nosso top. Falando de 42, turma, olha só, se eu puxar para cá 9 candles para cima, já estou a 44. Tá? Então, olha só, caiu, né? Eu estou falando recuperar em 9 dias, você tem 252 dias para isso aqui estar acima. E aí o que acontece? Se isso aqui andar de maneira muito rápida, né, você vai estar no seu custo, só que essa tua put ainda tem valor. Tá? E aí qual é o segredo? Vai procurar uma call de um strike maior, né? Você vai vender e você vai ficar, né, com pelo menos o custo do CDI trancado, e se for acima, tá, pela volatilidade que eu calculei ali, a gente consegue fazer alguma coisa em torno de 40% de lucro. O que é isso? Se andar, chegar lá em 44, a gente vende uma call, tá, garante pelo menos 15%, e se continuar andando, a gente bota mais 55% para cima. Tá? Então, uma operação aí bem conservadora, bem tranquila para poder carregar. Pessoal, fico por aqui, que a galera já tá com pressa. Um beijo no coração, faca na caveira, dinheiro na carteira. Até porque o CPI pede passagem. Um abraço no Guto Cerávulo. Bora ver quais são as expectativas do mercado. Olha a tabela. DXY, 0,17% de avanço, 106,56 pontos. O VIX está subindo 0,7% a 14,29. Yields de 2 e 10 anos, avançando em média 2 pontos base a mais nos prêmios. O que é que está em jogo hoje na cobertura? Bom, o que está em jogo hoje na cobertura da inflação ao consumidor é qual fôlego a fotografia do CPI vai demonstrar para que a inflação americana continue se acomodando, porque é inegável, ela vem se acomodando. Mas parece ter encontrado, sugere ter encontrado um certo patamar de acomodação. Tanto que o cenário base é de um até avanço eventual de 0,20% para 0,30% na foto mensal. Essa aqui é o placar do Investing.com no calendário econômico. Deem só uma olhada, ó. Na foto mensal espera-se no máximo uma manutenção em 0,30. Para a foto anual cheia, cadê? Aqui é o núcleo. Deixa eu começar pelo cheio que é mais fácil. Pronto, ó. Essa linha aqui que eu estou sublinhando, ó, essa é da inflação cheia. Espera-se no máximo uma aceleração de 0,20 para 0,30. Quando você pega a inflação da base anualizada geral, uma aceleração de 2,6 para 2,7.
Agora, quando você vai não para o CPI geral, e sim para o núcleo, na base mensal espera-se uma manutenção de 0,30%. E na base anual também uma manutenção de 3,30%. Se vier um CPI mais salgado do que esse que está sendo previsto, isto pode fazer com que o Fed reveja os seus passos para o dia 18 de dezembro, mas aí teria que ser realmente mais salgado. Mas, sobretudo, se vier um pouco mais salgado, o Fed tem um incentivo para puxar o freio de mão e esperar 2025. Aguardar o que será Donald Trump à frente da Casa Branca novamente lá nos Estados Unidos. E até a dinâmica inflacionária do seu programa econômico. O oposto é verdadeiro. Se vem uma surpresa positiva e nós temos uma inflação ao consumidor mais fraca do que os consensos sugerem, você não só chancela mais um corte de 25 em 18 de dezembro, como você incentiva o Fed a continuar a toada dos cortes em 2025. Então essas são as linhas em que a gente tem que ficar atento. O núcleo da inflação, do qual se tira alimentação e energia, na base mensal e anual, é o core do CPI, e a inflação cheia, o CPI cheio. Agora é a hora. Você vai curtir. A tabela da volatilidade volta a estar em foco, porque é ela que vai reagir imediatamente a estes dados aqui em tempo real. Você vai acompanhar junto comigo esta reação, esta dimensão. O Diego traz pra gente S&P, Nasdaq e Russell 2000, além do Dow Jones. Vai lá, Diego. Pois é, todos eles estão avançando, tá, Léo? 0,02% de alta para o Dow Jones Futuro. Claro que é o mais próximo da estabilidade, mas de resto, 0,17% de avanço para o S&P Futuro, 0,33% de alta para o Nasdaq Futuro, enquanto a gente olha também para o Russell 2000, 0,49% de avanço, Léo. Saem os dados, vamos a eles. E basicamente temos gabarito. Não houve surpresa. Tudo em linha com o consenso. Em tese, você tem pouca mexida. Tão logo os robôs se decidam aqui, porque num primeiro momento eles vão lá e fazem a atuação na força compradora ou vendedora a depender. Mas depois, como estava tudo previsto pelo consenso e foi contemplado, a ideia é que nós tenhamos uma região de acomodação, sem grandes mudanças. Agora vejam vocês, né? O que uma acomodação contrata? Contrata manutenção no apetite pelo risco. Vamos primeiro para os dados. Inflação cheia do mês de novembro nos Estados Unidos. O que se esperava? 0,30. O que veio? 0,30. Inflação cheia na base anual dos Estados Unidos. O que se esperava? 2,7%. Quanto veio? 2,7%. Agora o núcleo. Vamos tirar os preços dos alimentos e da energia. O que se esperava na base mensal? 0,30. O que veio? 0,30. E quando a gente pega a base anual, se esperava 3,3. O que veio? 3,3. Não houve qualquer surpresa em relação aos consensos. O que é que esta fotografia consagra? Corte de juros para o Fed no dia 18 de dezembro, quarta-feira da semana que vem. O Fed vai cortar 25 pontos base, muito provavelmente. Seria difícil imaginar o Fed não tendo espaço para o corte. O Diego, no entanto, vai fazer o mergulho no release e a gente vai ver qualitativamente o que é que está por trás deste CPI. Mas em número absoluto, não houve surpresa, em linha com o consenso, e se isso consagra corte de juros por parte do Fed em 25 pontos base, consagra também a continuidade de um custo de capital cada vez mais barato nos Estados Unidos, somado a um VIX que está rente aos 14 pontos, é apetite pelo risco mantido. Nada mudou. Continua a toada do Never Bet Against America. Nunca aposte contra os Estados Unidos. Os caras estão com uma inflação controlada, previsível, ganhos de produtividade nítidos, PIB forte, setor tecnológico bombando. E aí, obviamente, que o pré-mercado deve reagir. Aqui, ó. Não tem mais cor vermelha. Microsoft, olhem para a última coluna, tá, pessoal? Microsoft subindo 0,26, Apple 0,30, Nvidia 1,19, Google 0,15, Meta 0,6, Amazon 0,30 e Tesla 2%. Mais 2% de incremento para a Tesla. Essas são as 7 magníficas americanas. E o pré-mercado já muda porque existia uma divisão. Tinham papéis no vermelho e outros no verde. Agora todo mundo no verde. O DXY dá uma leve desacelerada,
porque compasso de espera, busca por proteção antes do CPI, deixa eu me expor um pouco mais ao dólar. Depois que este dado praticamente chancela corte de juros no dia 18 de dezembro, veja o racional macroeconômico. Se eu tenho menos juros nos Estados Unidos, eu remunero menos o capital que está ali sem correr risco. Se eu remunero menos o capital que está ali sem correr risco, via taxa de juros, eu incentivo que esse capital vá para risco, vá para bolsas, ou inclusive para outras praças. E no mundo, quem tem o dólar também tem uma sensação parecida. Em resumo, o dólar continua forte, é inegável, mas ele perdeu parte do fôlego de alta depois do CPI, toca agora 106.500 pontos. Olha o VIX, meus amigos, abaixo dos 14 pontos. Leozinho, o VIX é aquele índice do medo, né? Isso, ele está colado na volatilidade implícita das opções do S&P e a queda é de praticamente 2%. Os yields de 2 passam a virar 2 pontos base de queda, 4,13%. E os yields de 10 estáveis em 4,22%. Você vê que em relação à curva, pouco ou quase nada de mexida. Foram mais os yields de 2 que agora praticamente chancelam o corte na semana que vem. Vamos fazer o seguinte, da porta para dentro. E aí o Coutinho aqui no gramado nos ajuda a contar o jogo para vocês. Como é que esse CPI impactou a dinâmica do dólar e da bolsa? Bom, a moeda americana aqui pouco reagiu. Nós continuamos vendo o dólar cair 0,19%, R$ 6,045. Já o Ibovespa futuro deu uma leve encorpadinha, está subindo 0,31%, 128.785, praticamente 128.800. Curva de juros, esta sim, Diego. Traz pra gente, em média, quantos pontos base a menos nos pedidos de prêmio, porque deu uma boa encorpada para baixo, né? Deu uma boa encorpada para baixo, agora a queda média é de 16 pontos base e meio, Léo. 16 pontos base e meio. Pois não, Coutinho, vamos lá, o dólar e o índice pós-CPI. Vamos lá, pessoal. No caso do índice do seu lado esquerdo, ele foi lá, buscou o 128.902 que eu comentei e corrige. Então, o que o índice faz? Eventualmente, a gente pode olhar isso, perdão, era esse cara aqui, no gráfico de 5. Olha só, o índice ele vai fazer o seguinte movimento, ele sobe, corrige, sobe, bateu no 902, o que o índice deve fazer? Ele deve fazer nova correção a 128.470, guarda esse número para depois continuar subindo. Então você tem aqui sucessivos pivôs de alta, o índice neste momento em tendência de alta corrige. O dólar está no 0 a 0, né? Esse aqui a gente pode voltar para o gráfico de 60, o dólar não muda nada, R$ 6,045. Você pode, se você quiser ser um pouquinho preciosista, olha só, 6,050 é um suporte desta região intraday. E aí, se você quiser algum tipo de marca, 6,029 é o que, se perder, o dólar assume uma tendência de baixa com destino R$ 5,991. 10 horas 36 minutos, obrigado ao Coutinho. O Diego no paralelo tá de olho no release do CPI, a gente já traz isso. Faltam 2 eixos para nossa cobertura. Um é passear por Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000 pós CPI. É o que o Diego vai fazer agora, nos levando para esses índices acionários americanos, Diego. E na sequência, eu trago para vocês a Fed Watch. Vamos ver quais as apostas via curva de juros americana para os próximos passos do Fed. Eu já estou de olho mais em 25 do que na reunião da semana que vem, confesso. Pois não, Diego? Encorpamento do viés altista para todos os índices, tá, Léo? 0,19% de avanço para o Dow Jones Futuro, 0,40% de alta para o S&P Futuro, 0,56% de avanço para o Nasdaq Futuro, enquanto o Russell 2000 tem alta de 0,60%. 10 horas 36 minutos, então agora para vocês, quem sabe clica ao vivo. Vamos fazer o raciocínio aqui, ó, da Fed Watch. Deixa eu ver como é que os derivativos estão se comportando. Na tela para vocês. Olha o placar. Bom, nós temos 90% dos derivativos apostando num corte de 25 pontos base para as Fed Funds. Atualmente elas estão no intervalo entre 4,5 e 4,75. Estariam a partir do corte no range 4,25 a 4,50. Só 12% dos derivativos enxergam manutenção nos juros. Muito improvável que a manutenção se dê. Quero acreditar que, passado o delay de 10 minutinhos aqui da plataforma, provavelmente nós teremos um cenário ainda mais encorpado em favor de corte de 25 pontos base. Agora, olhando para o ano que vem, ó, o jogo parece estar aqui. Você vê, em janeiro de 25, dia 29, o Trump assume dia 20 de janeiro. No dia 29, ó, 70% dos derivativos entendem que, tendo havido um corte em dezembro, vai haver ou haverá manutenção em janeiro.
70% enxergam que as Fed Funds estarão entre 4,25 e 4,50. Ô, Léo, mas tá errado, porque agora estão entre 4,50 e 4,75, então tá falando que vai cortar. Não. Lembra que o corte, em tese, vem em dezembro, na mesma ferramenta. Então se fala em manutenção. E quando você dá um salto de janeiro de 25 para dezembro de 25, e começa a ser o nosso raciocínio, 31%, aqui é especulação pura, né? Como é que você vai antecipar dezembro do ano que vem? Mas 31% enxergam as Fed Funds fechando o ano que vem entre 3,75 e 4. Então é como se nós tivéssemos um horizonte de 150 pontos base de corte ao longo do ano que vem. A ver. 10 horas com 38 minutos. Maravilha! Agradecendo o carinho da sua audiência e os mais de 2.000 simultâneos que nos prestigiam. O Guga, o Caio, o Quitar, o Marcos Moraes, o Valmir Mascarenhas, o Lucas Soares, o Ale Calvo e também o Diego Zanardo. Eu queria elogiar muito, Coutinho, a Fiboninha, porque ela demonstrou um comportamento excepcional, exemplar. Ela tá aprendendo mesmo os passos do... Olha lá, é claro que você vai falar, meu amor. O que foi, meu amor? Porque ela demonstrou disciplina. Como é que é, Fiboninha? Fala de novo. Você? Tô irritada. Irritada? Fala um pouquinho mais alto, Fiboninha, pro Brasil inteiro te ouvir. Você tá irritada por quê? Por que você tá irritada, meu amor? O que aconteceu? Qual foi Eu acho que ela ficou estressada com o CPI, porque ela queria treinar. Teve gente no chat que falou, o CPI em linha com consenso não contrata muita emoção. Eu acho que é a pegada dela. Ela vai ser do giro louco, Coutinho. Giro louco? Eu acho que vai. Você vai Papai, querer... Oi, fiz amor. cocô. Você fez cocô, amor? Tá bom, meu amor, eu vou te trocar. É por isso que Papai, você tá... Oi, minha fralda está suja. Tá bom, meu amor, você já falou, meu amor, eu vou te deixar. Tão comportada. Falta mais... mas também você foi levantar a lebre, né? Tiozinho, tá bom, meu amor, você me dá só mais 6 minutos. 6 minutos, deixa eu tirar. Você engasgou? Pera aí que eu vou tirar a mamadeira pra você. Pronto, fica tranquila. Olha. Vai dar tudo certo, tá sob controle. Você viu, ó, lá nos Estados Unidos tá tranquilo. Aqui por enquanto não mexeu nada, dólar a 6. Tá tudo sob controle, meu amor. Eu sei que você queria mais emoção, entendeu? Operar opção, alavancado, café soja, milho boi, commodities, mas por enquanto fica tranquila, papai já vai te trocar. Eu acho. Hoje a bolsa vai voar. Hoje a bolsa vai voar. Boa, Fiboninha. É a nossa muleta, Fiboninha. Por que você acha que a bolsa vai voar, meu amor? O que acontece? Fala, não sei. Será que ela já vai ter um argumento pra E isso? aí, minha filha, cara. Por como que assim? que a bolsa vai voar? Lacra, Fiboninha. Porque lacra. você não deu comida para o cachorro. Olha lá, olha o filho de peixe, peixinho Ei, Joelton John, às 10h40, Fiboninha é um sucesso. Pro Fabão, pro Caio Rodrigues, pra Elisana, também para o Daniel Esteves. Fiboninha fuma? Que isso, bicho? Ô, Daniel. Ô, louco. Fiboninha não fuma. Fiboninha é um exemplo de saúde. Ela pede, às vezes, uns pratos inusitados. Mas não, que isso. O Guga também tá na área, falei dele. O Rodrigo, o Kleber Neves, quem mais? O Marcos Lima e o Caio. Valeu, muito obrigado a todos vocês. Bom, qual que é a nossa missão agora? Nós temos alguns papéis americanos pro Coutinho Fibá, no clima do CPI. E na sequência temos o release qualitativo da inflação ao consumidor para repercutir com o Alex, certo, Diego? Então, daqui a pouquinho a gente traz aqui os principais pontos do release. NVIDIA é sempre o maior pedido aqui pra galera. Vai lá. Então vamos dar uma olhada em NVIDIA. Vamos ver se 2025 a gente lacra, que nem lacrou 24. Bom, o finalzinho do ano a gente lacrou bem, né? Porque eu falei que esse cara ia virar, né? Eu tava inclusive fazendo meu relatório e aí eu assisti o call que eu dei de NVIDIA. NVIDIA eu falei que ia virar, que eu me anteciparia num provável pivô de baixa, tá? Então olha só, NVIDIA realmente virou, cota $1,35, tem um suporte agora a $1,3179. Se perder, $1,876. Tá comprado, tá mal comprado, fica atento, não pode perder, $1,3179. Agora, olha para onde quer nos levar o glorioso Léo Levades. Ele tá dizendo assim: Coutinho, MRVL, Marvel Technology. E com este clima, ele diz: é a provável grande concorrente da NVIDIA. Passou a Intel, já em valor de mercado. Fiba ela, Coutinho. Então Bora. Vamos lá, MRVL. Que legal, hein? Léo Levades trazendo pra gente aqui Marvel Technology. Quero ver, vai lá. Então vamos dar uma fibada nesse cara. Vamos só tirar esse fibo porque ele é antigo, eu não preciso mais dele. Vamos entender o papel.
Sobe, lateraliza, sobe. E aí você vai dar um zoomzão aqui, ó. Sobe, lateraliza, sobe. Então, a última figura desse cara é altista, o cunho dele permanece altista, corrige nessa semana atual. Então aí a gente vai pro diário. A fibada dele é uma fibada tranquila. Você vai pegar esse cara, daqui até aqui, não tem grandes novidades. O ativo corrige, cota $106,68. Ele dá uma compra um pouco mais agressiva a $99,78. Então quem está comprado no curtíssimo prazo deve perder mais $7 antes do papel continuar subindo. Na toada, ok, o papel tem a manutenção de cunho altista, só aguardar essa correção, 9978, stop da operação 9174. Elisângelo, Coutinho, tô atrasado para entrar em Tesla. Não surfei a onda de alta. Nos 400, é um bom ponto ou eu espero? TSLA, eu acho que você vai ter que esperar. Vamos dar uma olhada nesse cara. Tesla subiu demais. Bom, Tesla, recordar é viver, né? $211 e eu saí de férias, hein? Quem diria? Tesla foi lá, bateu na primeira, bateu na segunda, corrige, volta para a primeira, lateraliza, sobe. Tesla, na verdade, bate na terceira. $400,99. Tesla deveria iniciar um processo de correção. Tudo bem, o que eu faço? Bateu na terceira, eu olho se tem alguma figura gráfica já montada. A resposta é sim, tenho. Então o que a gente vai fazer? Vamos matar esse fibo, vamos dar um zoomzão e vamos refibar a Tesla. Tesla, eu vou refibar ela daqui para cá. Então o que eu tenho de Tesla para te oferecer? Cota 499, está exatamente embaixo de uma resistência de longo prazo, embaixo de uma resistência de curto prazo. Fique atento. Tesla, se subir, objetivo 414, 447. Aqui a história é a clássica. Mais conservador, zera a metade, stop a diferença. 10h45, já estamos na reta final aqui da participação do glorioso Coutinho. Na sequência vem o Alex e dá tempo ainda de uma... Não é nenhuma pergunta, é um comentário pra gente se despedir de você. A Bolsinha de Valores. Ela escreveu assim: lá vai. Coutinho, Oi. me dê um call de paixão que não perco este trade do coração. E olha que é quarta-feira, hein, bicho? Não é nem sexta, né? É nem sexta. Bolsinha de Valores. Tá bom, Bolsinha, eu vou pensar. E aí você me procura lá. Inclusive tem um aviso pra dar, não posso esquecer. Você me procura lá na comunidade do TC. Me manda um direct e a gente bate um papo. Que isso, Coutinho? Olha lá, fazendo gol com o Coutinho, às 10h45. O Coutinho é casado. Tchau, Coutinho, um abraço. Tchau, até lindão, amanhã. obrigado. Pessoal, não esqueça, hoje eu volto às 14 com o Vini. E às 19 horas tem um Level Up. E aí é a minha inauguração participando dos Level Ups aqui na TC. Então quem quiser uma aula de Fibonacci... O que é Level Up? Level Up... Você mete essa, 7 horas é level up, level Uai, up. mas level Você up acha que o Brasil sabe o que é level up? Level Up é um programa recorrente que tem aqui no TC, que os contribuidores participam. Claro. Eu fui convidado, então hoje às 19 horas, lá dentro da Station. Então quem ainda não é, eu tenho certeza que são poucos, a maioria já tá na comunidade do TC. Às 19 horas eu tô lá, eu vou dar uma aula de Fibo. Eu aguardo vocês lá. Volto às 12 e encontro vocês às 19. Pode ser assim, chefe? Muito bom, Coutinho. Claro, Coutinho. Você manda aqui, meu garoto. Um abraço em você. Até amanhã. Obrigado. Tchau. Tchau, pessoal. Até daqui a pouco.